Sumin desperta a habilidade de ouro para aprimorar qualquer equipamento ao máximo em sua segunda vida, mas antes de tudo isso, no Covil da Morte de Rank S, muitas pessoas estão reunidas. Há muitas coisas assustadoras lá dentro, e é por isso que por décadas, permaneceu inconquistada. Sumin decidiu desafiá-la completamente sozinho. Ele matou a mais forte besta aberrante de nível divino, e ainda assim uma voz diz que Sumin deveria parar de tentar se agarrar à vida e entregar o artefato divino. Ele diz a Sumin para se render, dizendo que Sumin é um herói para a humanidade e que eles lhe concederão uma morte rápida. Ele acrescenta que se Sumin lhes disser onde escondeu o artefato divino, eles podem até deixar seu cadáver intacto. Sumin diz que pensar que eles o emboscaram no momento em que ele limpou a masmorra apenas para roubar o artefato divino, então este era o plano deles o tempo todo. O inimigo continua rindo. Ele é Zan Suvan. Conforme ele avança, suas armas se chocam. Mais uma vez, Zan diz que Sumin deveria entregar o artefato divino em nome da irmandade passada deles. Ele diz que não vai matá-lo e apenas destruirá seus poderes. Depois de rir, Sumin diz que deve ter sido cego. Desde os 18 anos, ele tratou Zan como um irmão, lutando ao seu lado todos esses anos para pensar que nunca viu o quão venenoso ele realmente era, já que tudo que Zong quer é o artefato divino. Então Sumin começa a preparar um ataque mágico massivo e poderoso, deixando Zong sem palavras enquanto a aura se materializa ao seu redor. Sumin declara que se eles querem provar o poder do anel divino da rebeldia, então devem vir e pegá-lo. Mas ele duvida que algum deles tenha o que é preciso, porque Sumin agora tem o poder do artefato divino, e eles não podem agir precipitadamente. No entanto, Zen então diz que o plano está a apenas um passo de ser concluído. E então, enquanto outra figura aparece, alguém diz o nome de Sumin. Sumin está preparando sua espada infundida com minério e fica bastante surpreso com a aparição repentina. É uma dama pronta para atacar, e ele fica chocado ao dizer que é Xiao Mei e pergunta o que ela está fazendo aqui. Ela então vem direto em sua direção e diz que ouviu que alguém estava conspirando contra ele e que estava muito preocupada. Shuming diz que está tudo bem e que ele já obteve o artefato divino, o anel divino da rebeldia. Ele diz que eles não são páreo para ele agora. No entanto, há uma coisa que ele não entende, e ele pergunta como eles sabiam de seu paradeiro. Zan está apenas sorrindo discretamente enquanto a dama continua. Ela ainda diz que quando viu despertar um talento de 9 estrelas, soube que poderia usá-lo para conseguir o artefato divino. Sumin está ficando muito frustrado. Ele grita com raiva, dizendo, droga. Mas ele não pode fazer nada, pois está preso demais. Todos então começam a gritar para matá-lo, pegar o artefato divino, e todos correm em sua direção de uma vez. De repente, do chão, uma mão esquelética se ergue, e então outro grupo chega dizendo a todos para pararem, junto com um garoto esqueleto que ataca imediatamente todos ao redor. Sumin fica bastante surpreso e pergunta o que eles estão fazendo aqui. A dama com o garoto esqueleto se revela ser Jiao. Ela diz a Sumin para não desistir e diz que ele não pode deixar esses covardes desprezíveis obterem o artefato divino. Ela é Jiao, a necromante. Zezombe diz que é apenas mais uma pessoa procurando a morte. Ele afirma que há dezenas de mestres presentes e que nem mesmo o imperador descendo dos céus poderia salvar Sumin agora. Depois disso, todos começam a atacar Jiao e o garoto esqueleto. Jiao diz que eles são apenas uns caras muito problemáticos. Zan então ataca, dizendo que qualquer um que bloquear seu caminho morrerá. Imediatamente, Sumin avisa Jiao para cuidar de seu flanco. Jiao percebe, mas já é tarde demais, pois Zan ri depois de executar seu ataque. Ele diz a ela para não levar para o lado pessoal, chamando-a de colega de classe Jiao. Agora Sumin está ainda mais devastado, pois Jiao também foi derrotada. Ele não consegue nem salvá-la. Zan então diz que não é hora de desperdiçar energia se preocupando com os outros e diz a Sumin que ele também pode morrer. Ele aponta sua lâmina para Sumin e diz a ele para entregar o artefato divino, dizendo que pode considerar poupar sua vida inútil. Sumin está extremamente frustrado. Ele tenta se libertar das correntes, mas não importa o que faça, ele não consegue se mover. Ele não consegue acreditar no que está acontecendo e amaldiçoa a todos. Nesse momento, uma técnica de nível divino explode, fazendo uma aura massiva explodir e fumaça se espalhar por toda parte. Zan é forçado a recuar alguns passos. Outra pessoa grita em choque, dizendo que este poder é uma técnica de nível divino. Então uma voz chama o nome de Jiao. É Sumin quem finalmente se libertou das correntes. Ele corre, agarra Jiao e pergunta por que ela veio, dizendo que a decepcionou tantas vezes. Ele está sobrecarregado de tristeza. Jiao responde dizendo a Sumin que se eles tiverem que morrer, então morrerão juntos. Então a espada crava no chão, e Sumin faz um juramento. Ele diz que hoje, ele, Sumin, o deus do massacre, jura que se algum dia renascer, ele os caçará e os despedaçará, chamando Ren Xiaman e Zan Suen pelo nome. Xiaman fica chocada e pergunta o que ele está tentando fazer. Zan entende imediatamente e diz que Sumin está tentando arrastar o artefato divino de volta para o Covil da Morte com ele.
Todos começam a se mover rapidamente, percebendo que não tem muito tempo. Zan grita para que todos o parem e peguem o artefato divino. Sumin responde dizendo que se eles querem o artefato divino, então devem vir e pegá-lo. Com isso, ele salta junto com Ji Yao direto para o covil. Mais tarde, em uma área muito escura, Sumin segura o artefato divino em sua mão. Ele se pergunta se está morto. Ele sente seu corpo e começa a se perguntar onde está. Ele então se pergunta que lugar poderia ser este. De repente, um locutor fala, dizendo que na 127ª cerimônia de despertar da primeira Academia Svanson, o colega Wang Yan mudou com sucesso sua profissão para uma profissão de vida, encantador, com um atributo inato de 3 estrelas. O locutor acrescenta que a maioria das pessoas que despertaram hoje não são de profissões de combate. Outra voz comenta que encantador é uma profissão de vida muito útil e que seu status não será baixo no futuro. Nesse momento, Sumin finalmente percebe que está na cerimônia de despertar. Ele sente uma forte sensação de familiaridade e percebe que viajou de volta para quando tinha 18 anos, para o exato dia da cerimônia de despertar. Enquanto o locutor continua, mencionando o aluno que acabou de despertar com sucesso, o gordo Wong Chong, Sumin pensa em sua vida passada e lembra que ele também era um encantador. O locutor então anuncia o próximo despertar, dizendo que Li Songyan despertou com sucesso uma profissão de combate, guerreiro, com um atributo inato de 2 estrelas. Tudo o que está acontecendo agora corresponde exatamente às memórias de Shuming. Ele percebe que pode até prever o que acontecerá a seguir. Enquanto as coisas continuam exatamente como esperado, ele sorri e percebe que renasceu. Ele então pensa em Zan e naquela dama, e se prepara. Ele reflete que esta chance de viver novamente pode ser a vontade dos céus, dando-lhe a oportunidade de reescrever todos os seus arrependimentos. De repente, gritos ecoam da multidão enquanto as pessoas gritam que é uma profissão de combate oculta. Eles veem Zantang despertar com sucesso como um guerreiro do martelo mágico. Zantang está extremamente feliz, pois seu nível de atributo inato alcançou 8 estrelas. A multidão começa a comentar, dizendo que a primeira profissão de combate oculta apareceu e que é Zantang, afinal, o jovem mestre da família Zan. Eles mencionaram que seu pai é o imperador da guerra e sua mãe é uma guerreira mágica, então sua linhagem era pura desde o início. Suming também percebe que esse cara é o mesmo. O locutor então parabeniza a todos, dizendo que a primeira Academia Svanson produziu um gêmeo de 8 estrelas tão cedo este ano. De repente, por trás de Suming, uma mão o toca. Uma voz diz que era aqui que ele estava e que estavam procurando por ele há um tempo. Suming reconhece imediatamente a pessoa atrás dele como Ji Yao. Ji Yao pergunta por que ele parece tão surpreso e se há algo em seu rosto. Suming responde que não é nada e diz que só queria parabenizá-la antecipadamente. Ji Yao parece confusa e pergunta por que ele a está parabenizando. Suming lembra o que aconteceu antes em sua vida passada e pensa nela, notando como ela é bonita. Ele diz a ela que não é nada e que ela entenderá quando subir em um momento. Em seu coração, ele pensa em como é bom vê-la novamente. Logo depois, o locutor chama a próxima colega, Ji Yao. Ji Yao fica claramente surpresa e percebe que é a sua vez. O locutor a instrui a colocar a mão no aço celestial. Ji Yao faz exatamente isso, e logo a multidão começa a gritar novamente, dizendo que apareceu mais uma vez. O locutor anuncia que Ji Yao despertou uma profissão de combate oculta, necromante, com um nível inato de 7 estrelas. A multidão explode novamente, gritando que é incrível e que outra profissão de combate oculta apareceu. Alguém comenta que a academia está realmente popular este ano. Shuming pensa que tudo está acontecendo exatamente como esperado. Logo, chega a sua vez, e o locutor chama o nome de Shuming enquanto ele avança. As pessoas da multidão começam a comentar que 2 profissões ocultas já apareceram em sequência e se perguntam se realmente poderia haver uma terceira. Alguns duvidam, dizendo que Shuming da Turma 1 é apenas um órfão. Neste mundo, dominado pelos despertos do país do dragão da estrela azul há décadas, depois que o dia do despertar chegou, toda pessoa que atingisse a idade de 18 anos poderia completar uma mudança de profissão participando da cerimônia de despertar e se tornar um dos despertos. Despertos. Os despertos mudaram completamente a face deste mundo. Os despertos não só podem possuir poder que quebra as regras, juntamente com riqueza e equipamentos para mudar seu destino, mas, ao mesmo tempo, também devem enfrentar bestas gigantes ferozes, masmorras aterrorizantes e inúmeros desafios. Continuando os pensamentos de Shuming, ele pensa que em sua vida passada como órfão, ele viveu dependendo de fundos de auxílio e bolsas de estudo. No dia da cerimônia de despertar, ele teve a extrema sorte de ser favorecido pelos céus, e até mesmo um fenômeno celestial apareceu. No final, ele despertou com um atributo inato de 9 estrelas e a profissão lendária, Deus da Matança. Continuando seus pensamentos, Shuming pensa que hoje, nesta vida, ele fará com que todos o vejam sob uma nova luz mais uma vez. Todos estão assistindo atentamente. O locutor diz que esse tipo de flutuação pode significar o nascimento de um gênio com um atributo inato de 9 estrelas ou até maior.
Outra pessoa comenta que tal fenômeno pode indicar outra profissão oculta e se pergunta se isso é realmente possível, dizendo que 3 em sequência seria insano demais. Sumin pensa consigo mesmo para deixá-lo sentir a flutuação dessas runas mais uma vez. No entanto, ele de repente percebe algo estranho e se dá conta de que este é o artefato divino, o anel divino da rebeldia. Ele pensa chocado que o anel realmente viajou no tempo com ele. Então ele percebe outra coisa e se pergunta o que é. Nesse momento, o sistema responde dizendo que a mais forte mudança de classe, o sistema de vínculo divino, foi vinculado com sucesso. O sistema anuncia que uma nova profissão foi vinculada, que o despertar foi bem-sucedido e que a profissão mítica, Deus da Espada, foi obtida. É uma profissão mítica, Deus da Espada. Xuming mal pode acreditar. Isso é muito mais do que ele esperava. Tudo ao redor de repente fica vermelho, até mesmo a própria área de teste. O locutor fica chocado e diz que, para um fenômeno como este aparecer, ele se pergunta em que tipo de profissão Sumin está se transformando. As pessoas na plateia começam a comentar. Um deles diz que se for uma profissão de combate, seria insano. Mas se for uma profissão de vida, seria uma tragédia completa. Outra pessoa zomba e diz que, com um fenômeno como este, de jeito nenhum poderia ser uma profissão de vida. Zhao observa silenciosamente de lado. Até ele está se sentindo ansioso agora, pensando consigo mesmo por que Sumin ainda não está se movendo. A luz vermelha continua a ficar cada vez mais brilhante. Sumin pensa consigo mesmo que esta profissão despertada é Deus da Espada, não o Deus da matança de sua vida anterior. Ele também percebe que este sistema dourado é diferente do que ele tinha antes. Logo depois, uma notificação aparece dizendo que o sistema foi identificado. O alvo, Sumin, foi confirmado. A profissão despertada é Deus da Espada, e o talento dourado sublimação de todas as coisas foi obtido. Tudo isso parece confuso para Sumin, pois é completamente novo para ele, mas ele ainda percebe que isso é ainda maior do que o nível de profissão de 9 estrelas que ele despertou em sua vida passada. Ele se sente animado e pensa que, se este for realmente o caso, então deve superar seu Deus da matança de antes. No entanto, outra notificação aparece dizendo que a interface de habilidades está abrindo e que nenhuma habilidade foi despertada. Isso confunde completamente Sumin. Ele pragueja baixinho, perguntando-se que tipo de bobagem é essa e reclamando que deveria pelo menos lhe dar uma habilidade. Ele questiona como algo assim poderia ser digno de um nível dourado. Alguém na multidão começa a reclamar, dizendo que Sumin está enrolando. Outra pessoa o apressa do palco, perguntando se ele já terminou sua mudança de profissão. Sumin está ficando ainda mais preocupado. Ele pensa que, sem nenhuma habilidade despertada, qual é a diferença de antes de ele ter despertado? Ele se pergunta se o sistema está brincando com ele. Então, outra notificação aparece dizendo que o feedback foi recebido e que o sistema continuará a guiá-lo. Um requisito para identificação é exibido, o que deixa Sumin confuso. Logo, ele percebe um anel em sua mão. A notificação então anuncia que o anel divino da rebeldia foi identificado com sucesso. Com isso, o sistema finalmente explode com uma luz dourada brilhante que se espalha por toda parte. O locutor grita em choque, dizendo que uma flutuação tão forte significa que o despertar está completo. Então uma enorme estrela azul aparece exibindo o número 10. O locutor perde completamente a compostura, incapaz de acreditar que é um resultado de 10 estrelas. A mudança de profissão de Xuming é anunciada como uma profissão oculta. Outro cara percebe e grita que é um atributo inato de 10 estrelas, perguntando-se que tipo de monstro desafiador do céu é este. Outra pessoa diz que este é o nível de talento de uma pontuação máxima. Outra pessoa de trás exclama que achava que o guerreiro do martelo mágico de 8 estrelas de Zantang já era aterrorizante o suficiente, mas agora há um de 10 estrelas totalmente maximizado. O locutor então diz que este ano é verdadeiramente um ano de seleção de talentos para a academia. Ele diz que não apenas vários alunos com profissões ocultas apareceram, mas também há um escolhido dos céus com um atributo inato de 10 estrelas. Ele acrescenta que, embora o potencial da profissão de controlador de espadas não seja tão notável na categoria de classe de espadachim, possuir um atributo inato de 10 estrelas significa um potencial ilimitado no futuro. Enquanto o locutor diz isso, o homem volta para a multidão, e as pessoas imediatamente começam a comentar novamente. O diretor anuncia que decidiu premiar o colega Zooming com um conjunto de itens de auxílio ao cultivo. No entanto, algumas pessoas começam a sussurrar que é apenas um controlador de espadas e que é um grande desperdício de talento inato. Outros dizem abertamente que o controlador de espadas é considerado o nível mais baixo na categoria de classe de espadachim. Naquele momento, Ji Yao vem correndo em direção a Sumin, chamando seu nome e parabenizando. Sumin responde e parabeniza Ji Yao também. Ji Yao diz que todo mundo está falando bobagem e que ser capaz de despertar um talento de 10 estrelas é verdadeiramente incrível. Ela acrescenta que, embora a profissão de controlador de espadas seja um pouco mais fraca nos estágios iniciais, ela acredita que com o talento de Sumin, isso definitivamente não será um problema. Sumin agradece a Ji Yao e diz a ela que não levou as palavras deles a sério.
Ele diz que a reação deles é exatamente o que ele queria. Ji Yao se sente um pouco confusa com isso, mas Sumin simplesmente continua observando a cena à frente. Logo, outro anúncio é feito para o próximo colega. Todos ficam muito animados e começam a torcer, dizendo para ela ir em frente e elogiando quão bonita ela é. O locutor anuncia que a próxima colega é Ren Xiama. Até mesmo Zan torce por ela, dizendo que ela consegue. A multidão a apoia ruidosamente, chamando pela colega Xiama. Ji Yao comenta que a colega Xiama é muito popular e que isso é esperado da beldade da escola. No entanto, Sumin de repente começa a se afastar. Ji Yao o chama, dizendo que a cerimônia ainda não acabou e que a colega Xiama está prestes a despertar. Sumin responde que não está interessado. Ele pensa sobre o que aconteceu em sua vida passada. Ele pensa que em sua vida anterior, aquela mulher usou seu talento e, no final, não hesitou em traí-lo. Ele continua pensando nisso e lembra a si mesmo que já disse isso antes. Ele jura em seu coração que terá sua vingança enquanto Xiao Men sobe ao palco. Mais tarde, nas ruas da cidade, Xiuming reflete que nesta vida, tudo sobre a vida cotidiana parece inalterado, exceto por sua profissão despertada. Profissão. Então, ele percebe uma habilidade chamada Ocultação Total. A notificação explica que é uma habilidade lendária chamada Retorno ao Verdadeiro Eu, capaz de ocultar ou reescrever as próprias informações, como equipamento, profissão, habilidades e muito mais. Sumin acha isso muito interessante e continua olhando. Ele percebe que é uma das 4 habilidades que trouxe de volta de sua vida anterior através do anel. Outra notificação aparece, informando que o artefato divino, o anel divino do desafio, está carregando. Diz que ele herdou uma parte das habilidades da profissão de matador de deuses e que uma nova profissão, Deus da Espada, foi estabelecida. Sumin reflete que, com as habilidades do Deus do Massacre, muitas características poderosas agora estão ligadas a ele. Sumin pensa que um homem comum é inocente, mas guardar um anel de jade se torna um crime. Para evitar ser usado por outros novamente como em sua vida passada e porque sua força atual ainda não é suficiente, ele percebe que, como um talento de 10 estrelas não pode ser escondido, ele deve ocultar a informação sobre sua profissão de Deus da Espada. Ele pensa que esta chance de renascer deve ser agarrada com firmeza. Com base em sua experiência de vida passada, ele sabe que no dia seguinte ao término da cerimônia de despertar, o desafio da masmorra de novatos chegará. Para ele, a masmorra de novatos não é nenhum desafio. Para subir de nível mais rápido e obter equipamentos melhores, ele decide que deve desafiar o chefe mais difícil. Antes disso, ele sabe que precisa conseguir uma boa arma. Logo depois, ele chega a um prédio enorme. Ao mesmo tempo, Zan e Xiao Men estão juntos em outro lugar. Xiao Men reclama que Zan é muito mal, dizendo que a cerimônia de despertar acabou esta manhã, e agora ele já a está levando para um lugar como este. Zan resmunga e diz para não mencionar a cerimônia de despertar, reclamando que Sumin roubou completamente a sua cena. Xiao Men diz a ele para não ficar com raiva. Ela diz que, embora Sumin seja apenas um controlador de espadas, os atributos que ele despertou são muito altos e que ele definitivamente terá muito valor de uso no futuro. Zan faz uma pausa e pergunta o que ela quer dizer com isso. Xiao Men então mostra a ele seu celular e diz para ele olhar. Zan reage perguntando o que é isso. Xiao Men explica que, se ela for usar Sumin como isca um pouco, ele com certeza morderá o anzol e será útil para eles no futuro. Em outro lugar, dentro de outro prédio alto, uma senhora dá as boas-vindas calorosamente aos clientes na área de compras de armas no 12º andar e deseja a todos uma agradável experiência de compra. Sumin pensa que este é o lugar. Ele observa que parece que as cerimônias de despertar nas escolas próximas terminaram e que os alunos despertos agora estão se preparando para o teste da masmorra de novatos de amanhã. Um dos alunos próximos comenta animadamente que este é o modelo mais recente dos anúncios e diz que o queria muito. Outro aluno suspira e diz para esquecer, explicando que alunos despertos como eles nunca poderiam pagar por uma arma tão cara. Ele acrescenta que eles terão que confiar em suas habilidades despertas, trabalhar como cães e ganhar dinheiro no futuro. Outra pessoa de repente aponta para algo e diz que esta é a espada gélida do tirano. Ele explica que foi recentemente forjada por um jogador da classe de grandes espadas de nível muito alto e diz que não pode acreditar que já está disponível no mercado. Outra pessoa comenta que o preço é de 1 milhão de moedas de advento e diz que é insanamente caro. Outra pessoa responde que, claro, é, explicando que, contanto que a espada acerte o alvo, ela pode congelar completamente o sangue dentro de um monstro. Outros exclamam maravilhados que é uma arma de grau diamante. Sumin, no entanto, pensa que esta arma é falsa. Ele se lembra que, em sua vida passada, o grupo de comerciantes que vendia essas falsificações foi todo pego mais tarde. Nesse momento, alguém de repente pergunta se ele é o colega de classe. Sumin. É uma senhora. Sumin pergunta quem ela é. Ela diz que ainda não se apresentou e se apresenta como Jian Lan, a vice-diretora do conglomerado Jianjin, antes de lhe entregar seu cartão de visita. Sumin responde imediatamente que acha que não a conhece. De repente, ela diz que, em nome do conglomerado Jianjin,
ela cobrirá todas as despesas dele na loja hoje. Ela acrescenta que espera que Sumin possa lhe fazer um favor. Sumin se pergunta que tipo de favor ela quer. Ela então diz a alguém para trazer a fotografia. Imediatamente, alguém a apresenta a ele e pede para ele dar uma olhada. A fotografia mostra uma bela senhora. Jianlan explica que a garota é sua irmã mais nova, Jian Yongqing, que estuda na mesma escola que Sumin e também despertou com sucesso esta manhã. Ela diz que já investigou a fundo a notícia de Sumin ter despertado um talento de 10 estrelas. Ela acrescenta que, com o talento dele, a masmorra de novatos de amanhã não deve ser muito difícil. Ela também ressalta que apenas os que acabaram de despertar e mudar de profissão podem entrar na masmorra de novatos. Ela diz que espera que Sumin possa se juntar à sua irmã e protegê-la enquanto ela completa o desafio. Depois de ouvir isso, Sumin fica sem palavras por um momento. Após uma breve pausa, ele diz que recusa e que não está interessado. A senhora fica surpresa e pergunta o que ele quer dizer. Ela diz que, contanto que ele concorde, ele pode escolher qualquer arma na loja. As pessoas ao redor ficam confusas e sussurram entre si, perguntando-se se ele realmente recusou. Jianlan então diz que, como colega de classe e como um aluno pobre que acabou de despertar com sucesso, ele não deveria recusar a oferta dela. Sumin responde calmamente e pergunta se é mesmo assim. Então ele diz que, nesse caso, ele o quer, enquanto aponta para um item extremamente caro. É a espada fria do céu gelado, com preço de 1 milhão de moedas de advento. A multidão ofega e começa a dizer que ele está fazendo uma exigência absurda. Até Jianlan fica chocada. Ela o questiona com raiva, perguntando se ele está deliberadamente dificultando as coisas para ela e se ele realmente acha que vale 1 milhão com seu status atual. Sumin diz que não foi ela quem disse que ele poderia escolher o que quisesse e que, se ela não está disposta, então podem simplesmente esquecer. Ele acrescenta que há muitas coisas em que as pessoas podem pegar atalhos usando o poder financeiro e diz a ela para fazer sua irmã se esforçar ao máximo na preparação para o teste da masmorra de novatos de amanhã. Jianlan bufa e diz que ele é interessante. Ela diz que eles considerarão isso como ofensa deles contra ele desta vez e manda a todos saírem. Alguém próximo murmura em choque, dizendo que aquele cara na verdade passou a perna no pessoal do conglomerado Jiangjin. Sumin não se importa e simplesmente olha para o seu celular. Há uma mensagem de Ren Xiaman. A mensagem diz que Sumin sempre gostou dela e que ela mudou de ideia. Ela diz que quer vê-la esta noite no telhado do prédio da escola. Sumin pensa consigo mesmo que é exatamente a mesma mensagem de antes. Mesmo que ele não tenha despertado a profissão de matador de deuses desta vez, ela continua a mesma. Ele pensa que Ren Xiaman realmente não mudou nada e se lembra de como ele desta época em sua vida anterior teria reagido. Depois de um momento, ele responde e diz, tudo bem, que haverá lá. Ele então pede licença. Uma vendedora responde educadamente e pergunta como pode ajudá-lo. Sumin pergunta se estas são as pedras brutas de espada que podem produzir aleatoriamente armas de espada de alta qualidade. Ela confirma que são, explicando que estas pedras brutas de arma têm a chance de produzir armas de grau prata. Ela acrescenta que tudo é baseado em probabilidade e o avisa que a maioria das pedras brutas só produz armas do grau mais baixo. Ela diz a ele para considerar cuidadosamente antes de comprar. Sumin responde que é exatamente isso que ele quer. A senhora parece confusa enquanto ele começa a pegar várias pedras. Ele explica que, em comparação com comprar uma arma de prata a um preço alto que logo se tornará obsoleta, apostar em uma aqui por um preço baixo é a opção mais adequada. Em seu coração, Sumin pensa que, em vez de chamar isso de aposta, ele deveria dizer que pode ver os dados dentro dessas pedras brutas. Ele percebe que tudo isso é graças à segunda habilidade deixada pelo seu elo divino de sua vida passada, o Olho da Percepção. Ele se lembra que o Olho da Percepção é uma habilidade lendária sob retorno ao verdadeiro eu, concedendo ao usuário uma percepção verdadeira, permitindo-lhe perceber a informação fundamental de toda a matéria. Sumin pensa que isso é perfeito. Comparado a armas de prata comuns que são vendidas por milhares ou até centenas de moedas de advento, conseguir uma agora por apenas 50 é uma pechincha absoluta. É perfeitamente adequado para ele agora que voltou a ser um estudante pobre. De repente, outro cara nota Sumin e diz, não é aquele garoto que acabou de rejeitar a família Zhan e o conglomerado? Ele pergunta o que Sumin está segurando em sua mão. Eles imediatamente se aproximam e zombam dele, dizendo que aquilo não é uma daquelas pedras brutas de arma inúteis usadas para apostar em armas. Outra pessoa zomba e diz que pensava que Sumin era algum figurão com muita confiança, rejeitando uma oferta de um conglomerado só para vir aqui brincar com pedras inúteis. Ele ri e pergunta se Sumin é um idiota. Sumin apenas suspira. Em seu coração, ele pensa que reconhece essa pessoa. Ele se lembra que é Yang Jin, o garoto rico que se especializou em intimidar alunos de classe baixa em sua vida passada e pensa em como ele é irritante. Sumin então fala e diz que está falando com eles. Os outros reagem confusos e perguntam o que ele quer. Sumin pergunta calmamente se eles se atrevem a apostar 5.000 moedas de aventura que ele consegue uma arma de prata. Eles se entreolham, ficam em silêncio por um momento e depois caem na gargalhada.
Eles zombam dele, dizendo que ele é mesmo um idiota e que este tipo de pedra de arma bruta tem 99,99% de chance de produzir lixo. Eles afirmam que nunca viram alguém que goste tanto de dar dinheiro e continuam a rir. Xu-Ming apenas sorri e diz que eles verão quem acabará dando dinheiro a quem. Os outros concordam imediatamente, dizendo que está combinado e que vão abri-la agora mesmo, avisando para nem pensar em desistir. Uma notificação aparece confirmando a abertura da pedra bruta. Alguém atrás deles zomba de Xu-Ming novamente, dizendo que verão se um pobre coitado como ele consegue sequer arranjar 5.000 moedas de aventura. Nesse momento, Xu-Ming ativa sua habilidade Olho da Percepção. Em sua mente, ele consegue ver claramente o resultado. Calmamente, ele diz para sair. Todos ao redor estão chocados, incapazes de acreditar no que está prestes a aparecer. Logo depois, uma arma surpreendente emerge, deixando todos os espectadores completamente atônitos. Uma notificação aparece informando que uma arma foi adquirida, espada de borda carmesim de ferro negro, prata de baixo grau. Seu efeito especial é bebedor de sangue, que permite à espada absorver o sangue de monstros feridos e usá-lo para curar os ferimentos do portador. Segurando a arma em sua mão, Xu-Ming comenta que esta é uma arma muito boa. Em seu coração, ele pensa que é perfeita para o encontro de hoje à noite. Os ricaços estão completamente chocados. Eles dizem que foi pura sorte. Xu-Ming diz calmamente que esta espada não é má e que até tem um efeito de roubo de vida, poupando-lhe o trabalho de precisar de um curandeiro. Logo depois, uma notificação aparece informando que ele obteve a espada de aço Shen, grau prata, com um efeito de roubo de vida de mais 10%. Os ricaços estão atônitos. Xu-Ming então lembra-lhes que uma aposta é uma aposta e diz que vai levar as 5.000 moedas de aventura agora, perguntando se eles têm algum problema com isso. Momentos depois, a transferência de dinheiro é concluída. Um dos ricaços encara e diz que se lembrará dele. Xu-Ming responde casualmente que da próxima vez, eles não deveriam fazer apostas com as pessoas tão facilmente. Uma senhora por perto comenta incrédula que os status estão bem no meio e que já faz anos que ninguém na loja consegue uma arma de uma pedra de arma bruta. Xu-Ming então pergunta educadamente se também pode ter uma bainha correspondente. Ele acrescenta que, se bem se lembra, deve custar exatamente 5.000 moedas. A senhora concorda apressadamente e diz-lhe para vir por aqui para escolher uma bainha. Enquanto isso, outro cara atrás deles insiste para que todos se dispersem, dizendo que este garoto tem sorte demais e que eles deveriam ir embora. Outra notificação aparece informando que uma bainha de grau prata foi obtida com o efeito de reduzir o consumo de durabilidade da arma em 50%. Xu-Ming sente-se satisfeito pensando que com a bainha, ele pode reduzir muito a perda de durabilidade de sua arma, já que não tem fundos suficientes para substituí-la tão cedo. A senhora agradece-lhe pela preferência. Uma notificação então aparece perguntando se deseja abrir a função de materialização de arma oculta. Xu-Ming recusa por enquanto, dizendo que vai pegar esta arma e aumentá-la em mais um grau primeiro. Mais tarde, em outra área onde as pessoas praticam esportes casualmente, Xu-Ming está completamente absorto, olhando para sua bela espada. Ele pensa que nesta vida, embora tenha despertado como um deus da espada, ainda não tem uma única habilidade de profissão utilizável. No entanto, ele nota que na árvore de talentos da profissão, existe um talento original muito poderoso chamado Sublimação de Todas as Coisas. Uma notificação explica que este talento pode melhorar a qualidade de qualquer saque, incluindo habilidades de combate, equipamentos, pergaminhos e muito mais. Cada item só pode ser sublimado direta ou indiretamente uma vez. Xu-Ming sente-se grato, pensando que só ter este talento já é suficiente. Ele acredita que é verdadeiramente digno da grande profissão dourada que o Deus da Espada representa. Finalmente, outra notificação aparece informando que o talento Sublimação de Todas as Coisas foi acionado. A sublimação da arma foi bem sucedida e um novo efeito foi obtido. Sede de sangue. A bainha tornou-se ainda mais forte. Em seguida, uma notificação aparece informando que a espada Sede de Sangue de Aço Shen foi atualizada para prata de alto grau com o efeito bebedor de sangue. Isso significa que, depois que a espada trave em um alvo, ela pode absorver o sangue do alvo através de ataques ou contato direto, curando os ferimentos do portador. Além disso, o efeito Sede de Sangue significa que, após matar um monstro com a espada, todos os status do portador aumentarão temporariamente em 5 pontos por 30 segundos. Xu-Ming pensa que, após matar um inimigo, ele pode ganhar um bônus temporário que aumenta todos os seus status, e ele sente que isso não é nada mal. Ele então diz para abrir a função de materialização de arma oculta, acreditando que a masmorra de novatos de amanhã será agora muito mais fácil. Mais tarde, em um lugar diferente numa área muito escura, Xu-Ming carrega sua espada enquanto se dirige para o telhado. No telhado, Xiaomei aparece e diz que ele finalmente chegou e aponta que ele está atrasado. No entanto, Xiaomei de repente percebe algo que a choca. Ela vê a espada, uma muito grande, e solta um grito. Ela pergunta o que ele está fazendo. Xu-Ming fica em silêncio por um momento e depois diz calmamente que está aqui por vingança. Ele ainda está se lembrando do que aconteceu naquela época.
Xiaomei fica atônita e pergunta o que ele quer dizer com vingança e do que ele está falando. Ela diz que aceitou a confissão dele e mostra-lhe o seu celular. Na tela, há mensagens onde ela perguntou se ele estava lá e disse que havia algo que ela queria dizer-lhe. Ela mostra como ele perguntou o que era e como ela respondeu que na verdade gostava dele há muito tempo e perguntou se ele sairia com ela. Ela diz que foi por isso que tomou a iniciativa de o convidar para sair e acusa-o de ser quem queria namorá-la, apenas para agora tentar magoá-la. Xiumin continua a pensar em silêncio. Então ele solta uma pequena risada e diz que tudo isso foi na sua vida anterior. Em seu coração, ele pensa em como ela, a bela da escola, sempre foi uma figura proeminente. Ele se lembra que, como um órfão que nunca recebeu atenção enquanto crescia, nunca pensou que teria chance de interagir com alguém como ela. Sumin continua pensando que ele certamente nunca imaginou que no segundo dia após a cerimônia de despertar, as coisas acabariam assim. Nesse momento, ele finalmente percebe o que está acontecendo. Xiaoman se aproxima e pergunta se o colega Xumin não está se sentindo bem. Xumin continua pensando que ela realmente tomaria a iniciativa de mostrar preocupação. Sumin diz com raiva que, a partir daquele dia, recebeu o carinho que ansiou por toda a vida, confissões, encontros e interações íntimas, e que esses foram os momentos que ele mais valorizou. Mas ele diz que foi tudo falso. Ele diz que sabe tudo sobre os seus negócios sórdidos com Zantang e que ela estava apenas tentando usar o talento e as habilidades dele. Xiaomei retruca imediatamente e diz que ele se atreve a dizer disparates. Sumin responde que ela sabe perfeitamente bem se ele está a dizer disparates ou não. Ele diz que a bela e graciosa Ren Xiaomei que todos veem é uma mentira e que, na realidade, ela é vaidosa, desprezível e sem vergonha. Xiaomei não consegue acreditar no que está ouvindo. Ela diz que ele não sabe de nada e zomba dele por ser um órfão. Ela diz que se o talento dele não valesse alguma coisa, ele nem sequer teria tido a chance de falar com ela. Ela pergunta com raiva como ele se atreve a chamá-la assim e declara que nem ela nem Zantang o deixarão escapar impune. Shuming zomba e diz para vir com tudo. Ele acrescenta que ela deveria estar mais preocupada sobre como a história dela e de Zantang, esses pombinhos desprezíveis, afetará a imagem pura e inocente que ela tanto se esforçou para manter. Percebendo isso, Ren Xiaoman pragueja com raiva. Ela pega a espada em sua mão e ataca. Zumin diz calmamente que, assim como em sua vida anterior, ela está fazendo exatamente a mesma coisa de novo. De repente, a espada começa a emanar uma aura vermelha. Xiaomei está confusa e emite um som de incredulidade. Sumin responde que ela gosta de ataques furtivos e que ele já esperava por isso. Nesse momento, uma notificação aparece informando que a arma foi ativada e que o bebedor de sangue está em efeito. Explica que, depois que a espada trava em um alvo, ela pode absorver o sangue do alvo através de ataques ou contato para curar os ferimentos do portador. Suming diz que a armadilha foi montada desde o início, a partir do momento em que a tornou o alvo. Quando Xiaomei finalmente percebe o que aconteceu, ela grita em pânico sobre seu rosto, dizendo que está desfigurado. Suming diz-lhe friamente que ela mesma provocou isso e que agora é a hora da sua vingança. Ele diz que ela pode pedir a Zantang para matá-lo, se quiser, já que foi por esse homem que ela o traiu. Com a espada na mão, Suming vira-se e começa a se afastar. Ao sair, ele diz para ela voltar e dizer a Zantang que ele é bem-vindo para vir acertar as contas com ele a qualquer momento. Ele diz que o tapa de hoje deve ser considerado algo que ele entregou pessoalmente e que também corta a preocupação que ele um dia valorizou. Ele diz a ela para aceitar como um presente. Naquele momento, uma notificação aparece. Ela lista várias recompensas, incluindo uma pílula de fortalecimento da medula, um pacote de presente de traje de combate e 10.000 moedas de advento. A notificação explica que este é um pacote de presente para novatos exclusivo para o aluno Xumin de talento de 10 estrelas, concedido pela escola como recompensa. Diz que esperam que ele possa fazer bom uso dele e alcançar excelentes resultados na masmorra de novatos. A mensagem é assinada pelo diretor 1. Xumin pensa que, como esperado do seu talento dourado de 10 estrelas, ele já pode aprender um novo talento apenas no nível 2. Ele pensa que vai mostrar a eles do que é capaz na masmorra de novatos de hoje. Mais tarde, na área da masmorra de novatos da primeira academia de Xiangjin, uma grande multidão se reuniu. Todos estão conversando e se movendo inquietos. Suming também está lá, e logo pessoas atrás dele começam a se aproximar. Um deles pergunta se o colega Suming pode se juntar a eles. Ele diz que com o potencial do talento de 10 estrelas de Suming e o pacote de presente para novatos do diretor ajudando, mesmo como um controlador de espadas, limpar a masmorra de novatos deveria ser fácil, e pedem para se juntar a ele. Outra pessoa acrescenta que suas profissões podem compensar as fraquezas de um controlador de espadas, permitindo que eles se complementem e aumentem o valor de contribuição que ganham. Xumin pensa que ainda ontem, o mesmo grupo de pessoas desprezava sua profissão, e ele acha irônico o quão pragmáticos eles são. Ele recusa educadamente e diz que já tem uma equipe. Naquele momento, Ji Yao se aproxima surpresa e diz que Sumin já tem uma equipe. Ela diz que veio de manhã cedo na esperança de ser a primeira a se juntar a ele.
Sumin diz a Jiao para não entender mal. Ele explica que o que ele planeja desafiar não é por uma recompensa de contribuição comum. Ele diz que se Jiao se juntasse a ele, ele se preocuparia que ela se machucasse porque planeja desafiar a masmorra sozinho. Jiao faz uma pausa e diz que entende. Sumin então se despede. Logo depois, outro aluno se aproxima e pergunta educadamente se ele é o aluno Sumin. Ele se apresenta como Yanji da classe 4 e diz que seu talento despertado é o patrulheiro caçador de demônios de 9 estrelas. Ele pergunta se Sumin estaria disposto a se juntar à equipe deles. Sumin pensa que se lembra de Yanji. Em sua vida anterior, Yanji também era um despertado de 9 estrelas, assim como ele. Mesmo assim, Sumin recusa calmamente. Jiao imediatamente se adianta e diz que o colega Sumin já se juntou a ela e diz a Yanji para não o incomodar. Yanji responde se desculpando, dizendo que não sabia e que lamenta tê-los incomodado. Jiao então se vira para os outros e diz a todos para irem embora e se dispersarem. Observando isso, Sumin pensa que Jiao é realmente confiável. Ele também sente que a masmorra está prestes a abrir. De repente, uma notificação aparece e um anúncio ecoa pela área, dizendo: atenção, alunos, o 127º desafio da masmorra de novatos começou oficialmente. Sumin reage imediatamente e diz que está começando. Então o locutor fala novamente e se desculpa, dizendo que, como diretor, dormiu demais e não conseguiu chegar a tempo para animá-los. Ele explica que só pode fazer uma transmissão ao vivo de casa para explicar as regras da masmorra de novatos. Ele diz que o 127º desafio da masmorra de novatos é uma prova pela qual os alunos recém-despertados deste ano devem passar. Ele continua explicando que todos os alunos já foram registrados e que podem ser identificados assim que entram na masmorra. Dentro da masmorra, cada desafiante ganhará pontos e recompensas de conclusão com base em sua contribuição individual durante o desafio. Para garantir uma maior taxa de sobrevivência, ele diz que é melhor desafiar a masmorra em equipes. Ele acrescenta que, desde que completem a masmorra dentro do dia, terão concluído o primeiro desafio de masmorra de suas vidas após o despertar. O locutor então diz que o momento que decide o destino dele chegou e pergunta se estão prontos. Naquele momento, Jiao olha ao redor confuso e se pergunta onde Sumin está, dizendo que não consegue encontrá-lo em lugar nenhum. Sem mais delongas, declara que a masmorra está oficialmente aberta. Imediatamente, todos correm em direção à entrada. De repente, alguém percebe que uma pessoa já entrou e diz que foi rápido demais. Outra pessoa confirma, dizendo que também viu e que era o Sumin de 10 estrelas. Dentro da masmorra, Sumin se sente animado e feliz. Ele pensa que esta masmorra de novatos parece extremamente familiar e de repente o faz sentir nostálgico. Ele se lembra que, naquela época, estava com medo e animado, correndo imprudentemente apenas para ganhar mais valor de contribuição. Ele pensa nos detentores de profissão da Estrela Azul e sente que o massacre multiversal está prestes a começar. Ele sabe que este lugar está cheio de perigo e oportunidade. Para sair deste lugar e receber recompensas, os desafiantes devem completar a prova. Ele também se lembra que, além de obter valor de contribuição suficiente matando o chefe normal, existe outro método muito mais difícil. Sumin pensa que, nesta vida, ele escolherá o desafio mais difícil, que é matar o chefe oculto final. Ele se recompõe e pensa que está indo atrás dele. Logo, inúmeros insetos e feras vagueiam pela escuridão da Floresta da Maré Furiosa, uma área de nível F. Sumin observa seus arredores e pensa que o mapa da masmorra de novatos é aleatório todos os anos. Este lugar é completamente diferente do mapa que ele encontrou em sua vida anterior. Ele também percebe que todos os pontos de surgimento do portal da masmorra são aleatórios, o que significa que o planejamento da rota é diferente para cada desafiante, e os monstros que eles encontram também serão diferentes. Um monstro árvore está à distância. Sumin pensa que este cara é um monstro de elite. Embora seja imóvel como uma árvore, se suas vinhas se prenderem a um alvo, a vítima será arrastada para o buraco em chamas em sua cabeça e assada viva. Ele pensa que seu objetivo é desafiar o chefe oculto, então não há necessidade de perder tempo lidando com esses monstros problemáticos. Ele se lembra que a razão pela qual se apressou para ser o primeiro a entrar na masmorra foi para explorar a rota com antecedência e encontrar o que precisa para desafiar o chefe oculto. Ele pensa que, embora o mapa da masmorra mude a cada ano, a maneira de lutar contra o chefe oculto não muda. Se mais pessoas entrarem mais tarde, ficará muito mais difícil reunir os itens necessários. Com isso em mente, ele começa a correr para coletar mais e mais itens, se apressando para se mover mais rápido. Mais tarde, às 7h30, mais desafiantes entram na masmorra. Eles olham ao redor com cautela. Um deles diz que não parece haver outros desafiantes por perto. Outro concorda e diz que, como está quieto, deve ser seguro por enquanto. De repente, eles ouvem um som estranho. Não muito longe, eles veem alguém correndo em sua direção enquanto grita por ajuda. Vendo isso, eles entram em pânico imediatamente. O homem grita que é um rato de sangue franjado gigante. O grupo está apavorado e começa a fugir, gritando para todos se separarem e correrem. Logo depois,
um relatório aparece. Ele informa que às 7h31, 3 desafiantes foram mortos por um rato de sangue franjado. Entre eles, o mais bem classificado era um despertado de talento de 6 estrelas, Lida Bial. Gia ouve o relatório e fica chocada. Ela diz que ainda nem formou uma equipe e que até mesmo um despertado de 6 estrelas já foi derrotado. Ela percebe que os desafiantes já estão morrendo dentro da masmorra. Outros ao seu redor chamam urgentemente, dizendo a todos para formarem equipes rapidamente, dizendo que as pessoas dentro da masmorra precisam de mais ajuda. Em outro lugar dentro da masmorra, a moça vista anteriormente está correndo sozinha. Ela está exausta, sua respiração pesada, mas ela se força a continuar se movendo o mais rápido que pode. Ela pensa que se separou dos outros e não tem ideia de onde está agora. Ela percebe que está completamente perdida, mas continua correndo para frente. De repente, ela vê um monstro escuro à sua frente. Quando ele se vira, sua expressão é furiosa e selvagem. Ela o reconhece e grita que é um monstro macaco. Ela não tem como escapar enquanto o monstro se prepara para atacar. Em desespero, ela grita por ajuda. Naquele instante, uma espada reluz no ar e retalha o monstro. É Sumin que finalmente chegou para ajudar. Enquanto Sumin derruba o monstro, outro grupo próximo é mostrado em pânico total ao enfrentar um urso pardo sanguinário, nível de Elite 5. Um dos caras tenta correr e grita que não consegue acreditar que encontrou um monstro de elite logo no início e reclama de sua terrível sorte. Outro garoto grita de medo. Em outro lugar, um caçador do pântano nível 2 está atacando mais desafiantes. O caos irrompe por toda parte enquanto as pessoas gritam ao serem caçadas por cães de rastreio. Um homem chama urgentemente pelo canal, dizendo que o ponto de transporte na posição das 9 horas no mapa está cercado por monstros e que eles estão pedindo mais apoio. Outra cena mostra um lagarto dragonizado de nível 5 perseguindo um grupo diferente. Uma garota grita desesperadamente que a posição das 6 horas precisa de ajuda. Outra voz relata que a posição das 11 horas também está cercada e que os monstros continuam vindo sem parar. Uma mulher relata em desespero que a equipe da direção central está com apenas 5%, dizendo que todos os seus companheiros de equipe foram aniquilados. Ela pensa que se não tivessem dito para ela se esconder, ela já estaria morta. Ela reflete que a masmorra está aberta há apenas meia hora, mas a dificuldade desta masmorra de novatos já é alta demais. Ela se pergunta se os estudantes recém-despertos podem realmente sobreviver e concluí-la. Naquele momento, a mesma mulher que Sumin ajudou antes olha chocada para a cena à sua frente. Ela exclama que ele é incrivelmente forte e que matou o monstro instantaneamente. Ela agradece por salvá-la e pergunta se ele é o Sumin de 10 estrelas. Sumin responde calmamente que estava apenas de passagem, mas diz que não pode salvá-la uma segunda vez. Ele a avisa que o monstro ainda não foi completamente derrotado. A garota entra em pânico e solta um som de susto antes de se virar e correr. Ela grita que vai buscar reforços e diz para ele aguentar firme. Enquanto ela foge, Sumin ativa o olho da percepção. Ele vê a verdadeira forma e os atributos do monstro em sua visão. Ele o identifica como uma besta viciosa, um rei macaco mutante de nível 3 com força 28, constituição 24, agilidade 5, espírito 6, sorte 4 e uma habilidade chamada Atalho. Sumin pensa que é um rei macaco mutante, o que explica por que ele conseguiu sobreviver a ataques contínuos de sua arma de grau prata em uma masmorra de rank F. De repente, a criatura avança e ataca. Sumin desvia do ataque por pouco. Ele pensa que a velocidade dele não é nada má e decide ter uma pequena disputa com ele. Uma lembrança de antes surge em sua mente. Uma notificação o informou que ele herdou parte das habilidades da profissão de matador de deuses. A terceira habilidade é o Passo da Sombra Divina, uma técnica de movimento acelerado que aumenta a velocidade em 50% no momento em que é ativada. Enquanto ativa, o usuário se torna imune a ataques físicos, mágicos e espirituais e não pode ser alvo, mas consome uma grande quantidade de estamina. Sumin empunha sua espada e avança para atacar o monstro. Ele diz a ele que está atrás dele. O monstro se vira surpreso, e Sumin acrescenta que parece que não há necessidade de uma disputa, afinal, chamando-a de chata. Ele ataca novamente e diz que a brincadeira acabou. Uma notificação aparece imediatamente, informando que a besta viciosa, o rei macaco mutante, foi derrotada com sucesso. Com isso, Sumin obtém o saque, um pergaminho da habilidade talho linear de bronze de grau baixo. Ele pensa que, embora seja apenas de bronze de grau baixo, uma habilidade de talho linear não é nada má para uma masmorra de novatos. Logo depois, outra notificação aparece anunciando o primeiro abate. Uma mensagem seguinte informa que o jogador controlador de espadas de nível 2 completou o primeiro abate do Rei Macaco Mutante na Floresta da Maré Furiosa e recebeu o título de primeiro abate. Sumin comenta que esta é uma notificação de conquista de masmorra e explica que quando um jogador mata um monstro com sucesso, todos dentro da masmorra recebem a notificação. Os outros desafiantes ficam chocados. Alguns deles dizem que um jogador realmente conseguiu matar um monstro, e ainda por cima um mutante.
Outra notificação é transmitida para todos, anunciando uma recompensa de título de masmorra informando que todos os jogadores da masmorra recebem uma pequena poção de cura. Uma garota que estava se escondendo desesperadamente de um monstro diz que está salva e que realmente precisava recuperar sua vida. Logo, discussões surgem por toda parte. Algumas pessoas se perguntam se o controlador de espadas que fez o abate poderia ser Su-Ming da primeira academia. Outros mencionaram que Su-Ming é o controlador de espadas de 10 estrelas, mas também apontam que há vários controladores de espadas este ano das cidades vizinhas. Outra pessoa diz que, independentemente de quem foi, alguém completando o primeiro abate prova que os estudantes recém-despertos têm força para concluir a masmorra. Su-Ming, no entanto, pensa que isso é mal. Ele percebe que o sistema de títulos expôs sua força e que precisará ser mais cuidadoso mais tarde e usar sua habilidade de ocultação total de antemão. Ele também pensa que não esperava que, mesmo após meia hora na masmorra, nenhum outro jogador tivesse conseguido matar um monstro ainda. Não querendo atrair mais atenção, Su-Ming se afasta rapidamente. Logo, um grupo de lobos famintos, nível 3, aparece à frente. Ainda se mantendo discreto, Su-Ming pensa que monstros lobos são um dos 3 monstros clássicos para subir de nível para novatos, tornando-os alvos perfeitos para testar sua nova habilidade de ataque baseada em espada. Anteriormente, ele já havia usado sua habilidade de talento, sublimação de todas as coisas, para aprimorar o pergaminho da habilidade talho linear de bronze de grau baixo que obteve ao matar o rei macaco mutante. A nova habilidade que ele adquiriu é o talho iedo de prata de grau baixo. A habilidade foca a mente e entrega todo o poder em um único golpe decisivo. Enquanto os lobos uivam e se preparam para atacar, Su-Ming libera sua técnica de corte e derruba um deles instantaneamente. Os lobos restantes ficam completamente atordoados, claramente não esperando que alguém revidasse assim. Testando sua nova habilidade, Su-Ming derruba os lobos um após o outro. Uma notificação aparece dizendo que ele matou um lobo faminto e ganhou 80 pontos de experiência. Logo depois, outra notificação aparece dizendo que ele matou um lobo faminto e ganhou 800 pontos de experiência. Então, mais uma vez, outra notificação aparece informando que ele matou um lobo faminto e ganhou 8.000 pontos de experiência. Às 9h30, depois de derrubar um grande número de lobos, Su-Ming se sente bastante satisfeito com seu progresso. Outra notificação aparece parabenizando por subir para o nível 9 e concedendo-lhe o título de lenda do lobo faminto. Su-Ming pensa consigo mesmo que é um sucesso. Parado ali, ele reflete que, ao usar as propriedades do talho hiato, que permite ataques de longo alcance, farmar esses monstros lobos famintos de nível baixo se torna muito mais eficiente. Ele desembainha a espada e a embainha novamente, pensando que a energia gerada se acumula por um certo tempo, trava no alvo e então é liberada em um único golpe. Enquanto ele ataca, mais lobos são derrubados. Naquele momento, um monstro poderoso aparece e bloqueia o golpe. Ele desvia o ataque com um tapa, o líder Rei Lobo de nível 10. Às 8h30, em outro lugar na masmorra, um grupo de pessoas comemora ao anunciar que seu grupo foi formado com sucesso. Eles gritam para todos avançarem. Outro grupo atrás deles também diz que formou um grupo e diz aos outros para os seguirem. Ao entrarem juntos na masmorra, eles começam a contra-atacar repetidamente. Alguém grita que a força principal chegou. Eles gritam enquanto cortam continuamente os monstros com suas espadas. Desta vez, todos ganham experiência, e uma notificação aparece informando que um rato do campo mutante foi morto com sucesso. Finalmente, após derrotar um monstro especial, todos começam a comemorar, dizendo que podem vencer. Outra pessoa declara animadamente que a força principal está aqui e que eles não perderão para o jogador do primeiro abate que lhes enviou poções. Alguns deles até começam a chorar quando chegam ao nível 2, dizendo que finalmente subiram de nível. No entanto, outra pessoa de repente percebe algo e diz que há outra notificação sobre um jogador conseguindo o primeiro abate em um monstro líder. A notificação anuncia que um jogador pescador de nível 9 na Floresta da Maré Furiosa conseguiu o primeiro abate em um monstro líder e obteve o título de líder dos líderes. Todos ficam atordoados. Eles comentam incrédulos, perguntando-se como um pescador de nível 9 poderia ser tão forte e questionando como uma profissão de vida já poderia alcançar o nível 9. 10 minutos antes, a cena mostra Su-Ming atacando o líder Rei Lobo. O Rei Lobo tenta desviar, mas ainda perde uma grande quantidade de vida. Outro golpe acerta logo em seguida. Com um trabalho de pés rápido e preciso, Su-Ming salta para frente e zomba do líder Rei Lobo, dizendo que só porque é um líder não significa que seja algo especial. O Rei Lobo finalmente cai. Su-Ming o segue e diz que o oponente dele é ele, e então ataca mais uma vez. Em sua mente, ele pensa em ser um reencarnado. Uma notificação aparece imediatamente, parabenizando por matar o Rei Lobo de costas prateadas. Informa que ele ganhou 500 pontos de experiência e alcançou o nível 10. Sua proficiência em talho iedo aumenta em 145, e sua proficiência na arte da espada investida trovão aumenta em 100. Ele também obtém saques, incluindo uma garra de corte de ferro, materiais de osso e pele de Rei Lobo. Em outro lugar,
outro jogador finalmente derruba um monstro e suspira de alívio, dizendo que gastou uma quantidade tremenda de esforço apenas para lidar com uma matilha de lobos famintos. Outro cara atrás dele acrescenta que tiveram sorte que o pergaminho de aumento de ataque recompensado pelo título da masmorra chegou a tempo, ou eles provavelmente teriam sido aniquilados. O primeiro cara então reclama novamente, perguntando-se o que há de errado com esta masmorra. Ele diz que não faz sentido existir um pescador de nível 9 e questiona como uma profissão de vida pode subir de nível tão rapidamente, dizendo que é praticamente uma zombaria com os jogadores normais. Ele resmunga que o dano de seu facão de novato quebrado é muito baixo e reclama que se não tivesse sido enganado por aquele garoto na loja de armas, ele poderia pelo menos ter comprado uma arma de grau prata. Outra pessoa tenta acalmar as coisas e diz que o irmão Yang Jin não deveria ficar tão zangado e que a sorte do garoto é boa demais. Yang Jin explode de raiva e grita para ele calar a boca, chamando-o de inútil. Ele diz que foi ele quem aguentou o dano o tempo todo e que, mesmo depois de compartilhar experiência e matar tantos lobos, ele só chegou ao nível 2. Ele se amaldiçoa como o maior otário de todos e se irrita por não saber se aquele garoto já entrou na masmorra. Ele jura que, se o encontrar, vai destruí-lo só para extravasar sua raiva. O outro cara tenta acalmá-lo rapidamente e diz para não ficar com raiva, apontando que todos eles já chegaram ao nível 2 e que continuar a farmar monstros lobos se tornará muito mais fácil. Yang Jin responde com um grunhido frio. Mais tarde, Su Ming percebe o número 10 aparecendo ao lado de sua barra de vida. Ele pensa que finalmente chegou a hora. Uma notificação aparece parabenizando por alcançar o nível 10 e anunciando que a tarefa de mudança de profissão primária foi acionada. O conteúdo da tarefa será selecionado aleatoriamente com base em sua situação real. Su Ming pensa que, nesta vida, a primeira tarefa de mudança de classe ainda é acionada no nível 10. Outra notificação repete que o conteúdo da tarefa está sendo selecionado aleatoriamente com base em sua situação atual. Su Ming reflete que o mais importante é que a oportunidade finalmente chegou. Ele pensa que, em sua vida anterior, quando alcançou o nível 10, já havia saído da masmorra de iniciantes. Por causa disso, a tarefa de mudança de classe aleatoriamente atualizada correspondia à masmorra de rank de maior dificuldade que ele estava desafiando na época. Naquela época, ele não conseguiu completar o desafio no mesmo nível de jeito nenhum. Ele teve que passar muito tempo farmando até o nível 15 antes de voltar para completar a primeira tarefa de mudança de classe. No final, isso reduziu muito os benefícios das recompensas que ele recebeu da tarefa. Mas esta vida é diferente. Ele alcançou o nível 10 dentro da masmorra de iniciantes. Por causa disso, uma notificação aparece e diz que ele acionou com sucesso a primeira tarefa de mudança de classe. O requisito da tarefa é matar o guardião da Caverna da Rocha Vermelha, um poderoso monstro de elite. A localização da tarefa é a Caverna da Rocha Vermelha, dentro da Floresta da Maré Furiosa. Su Ming continua a pensar sobre isso e percebe que o conteúdo da tarefa está de fato dentro da masmorra de iniciantes. Ele pensa que isso torna as coisas muito mais fáceis. Ele sorri com desdém enquanto olha os detalhes da tarefa e pensa que, em seguida, só precisa adicionar todos os pontos de atributo ganhos ao subir de nível em agilidade. Com isso, esta primeira tarefa de mudança de classe está basicamente garantida. Logo depois, outra notificação aparece. Ela o parabeniza por ultrapassar 100 pontos em agilidade e anuncia que ele obteve uma habilidade da profissão Deus da Espada chamada Mestre Marechal da Espada. A notificação explica que Mestre Marechal da Espada é uma habilidade passiva com qualidade platina de baixo grau e uma proficiência de 0 em 100.000. Também afirma que a habilidade permite que ele equipe armas do tipo espada de qualquer nível, ignorando todos os requisitos de equipamento. Sala de reuniões da primeira academia da cidade de Xianjin. Um dos homens olha os dados na tela e diz que a lista de classificação de dados da masmorra de novatos para estudantes com grandes talentos nas cidades vizinhas foi divulgada. O diretor pergunta se falta alguém nas estatísticas. O homem responde perguntando onde está Su Ming, dizendo que era nele que o diretor depositava grandes esperanças. Outra pessoa se manifesta e diz que não falta ninguém. Ele explica que esses são todos os dados retornados da masmorra. No entanto, ele ressalta que às 8 horas, o título de primeiro abate da masmorra mostrou um controlador de espadas e que deveria ser o estudante Su Ming, aquele com quem o diretor está preocupado. O diretor franze a testa e diz que é apenas o título de primeiro abate. Ele acrescenta que, embora a profissão de Su Ming seja controlador de espadas, ele nasceu com atributos de 10 estrelas completos e até recebeu um pacote de presente de iniciante dele. Ele diz que, mesmo que as habilidades de Su Ming sejam fracas, ele ainda deveria ser capaz de matar alguns monstros apenas com a força bruta e questiona como ele não conseguiu nem entrar no top 500. Nesse momento, outro homem entra na sala e pergunta qual é a situação. Ele se dirige ao diretor, dizendo que ouviu que a escola produziu um talento muito bom este ano. Ele é o vice-prefeito da cidade de Xinjiang. O vice-prefeito diz que é o desperto de 10 estrelas chamado Su Ming. Certo? Ele acrescenta que seu secretário já lhe mostrou os dados da masmorra de novatos.
Ele ressalta que o estudante Suming, a quem o diretor recomendou pessoalmente, não está na lista de classificação. O diretor ri nervosamente e pede ao vice-prefeito para não se exaltar. Ele explica que, embora Suming tenha um talento de 10 estrelas, sua profissão é controlador. Portanto, seu poder de combate no início do jogo é um pouco mais fraco. O vice-prefeito interrompe e diz que, mesmo sendo um controlador de espadas, é impossível para ele não entrar nem no top 500. Ele diz ao diretor para parar de se explicar e o acusa de mentir sobre a força do estudante apenas para obter mais fichas de qualificação do Conselho da Torre Celestial este ano. O diretor diz apressadamente que ele realmente não mentiu. No entanto, antes que ele possa continuar, a discussão muda de rumo. Alguém resume os dados atuais e diz que, no momento, a escola só tem Yanji, um talento de 9 estrelas com uma profissão oculta, caçador de demônios, classificado em segundo lugar no placar. Ele diz que Yanji tem um grande potencial e é o melhor candidato para competir com o gênio da cidade vizinha, Li Chunguan, este ano. Ele então acrescenta que há outro promissor, o filho legítimo da família Zhang, Zongtang, que tem uma profissão oculta, guerreiro do martelo mágico, e um talento inato de 8 estrelas. Ele observa que Zongtang está atualmente em quarto lugar e também é muito promissor. O vice-prefeito conclui que, por enquanto, ele só pode dar à academia 2 fichas de qualificação para o Conselho da Torre Celestial. O diretor responde nervosamente que a escola dele geralmente recebe 3 fichas nos anos anteriores. O vice-prefeito responde friamente, dizendo que é porque a academia tem estado na última posição nos últimos 2 anos. Ele acrescenta que, se ficarem na última posição novamente este ano, no próximo ano, eles não terão nenhuma vaga para se juntar ao Conselho da Torre Celestial. O diretor pergunta apressadamente, e se os alunos alcançarem bons resultados mais tarde? O vice-prefeito responde que eles contarão então, mas diz que está ocupado e vai sair primeiro. Depois que ele sai, o diretor não tem mais nada a dizer, nem os membros da equipe atrás dele. Ainda assim, ele fala com um tom pesado e diz que o Conselho da Torre Celestial é um caminho extremamente importante para aceitar tarefas, obter recompensas e aprimorar a força. Ele diz que a academia absolutamente não pode perder sua qualificação para se juntar a ele. Ele suspira e diz que originalmente pensou que com um estudante desperto de 10 estrelas este ano, eles poderiam garantir mais uma ficha, mas em vez disso, eles na verdade perderam uma. Ele murmura baixinho o nome de Suming e diz que Suming deve dar o seu melhor e não o decepcionar. Ao mesmo tempo, Suming está ocupado demais com seus próprios assuntos para ouvir qualquer coisa disso. Fora da caverna da Rocha Vermelha, Suming estuda o mapa e pensa que a localização da tarefa deve ser aqui. Ele se sente aliviado por não ter encontrado nenhum monstro pequeno problemático pelo caminho. Ele pensa que nunca veio a este lugar em sua vida anterior, então não há como saber que tipo de monstros podem aparecer aqui. De repente, ele sente perigo. Um Goblin garimpeiro, nível 6, aparece segurando um porrete com espinhos. Ao vê-lo, Suming sente uma leve cautela, mas o Goblin corre imediatamente em sua direção. Suming avança também, segurando sua espada com força. Ele pensa que não pode deixar que ele alerte a caverna inteira. Com movimentos rápidos, ele o derruba. Imediatamente, uma notificação aparece informando que a consciência da caverna Goblin foi acionada e que o modo Goblin foi ativado. Suming murmura em confusão e questiona o que isso significa. Logo depois, ele percebe mais goblins aparecendo ao seu redor. Ele percebe que esta primeira tarefa de mudança de classe não é tão simples quanto ele imaginava inicialmente. Um grupo inteiro de goblins aparece na frente dele, incluindo um goblin particularmente grande que se destaca entre os demais. Outra notificação aparece informando que todos os goblins dentro da caverna da Rocha Vermelha lançarão um ataque feroz contra ele. A notificação explica o modo Goblin como um estilo de vida autoindulgente que se desvia das normas sociais, cheio de preguiça, indolência e ganância. Enquanto Suming revida com sua espada, ele derruba goblins um após o outro. No entanto, eles continuam a chegar sem parar, cercando por todos os lados. Ele pensa que, embora seus níveis não sejam altos, eles estão vencendo puramente pela superioridade numérica. Com tantos goblins o cercando, Suming é forçado a recuar um pouco. Ele se preocupa, pois não sabe se a durabilidade de sua arma aguentará. Ao mesmo tempo, ele percebe que o chefe, o Goblin Grande, também está prestes a atacar. Ele reage rapidamente e se esquiva. No entanto, enquanto ele salta no ar, os goblins começam a atirar flechas nele, em número excessivo. Suming percebe que esses goblins são na verdade bem espertos. Ele pensa que eles sabem que é difícil para ele fazer ajustes evasivos enquanto está no ar. Quando ele aterrissa, os goblins no chão já estão esperando com adagas em riste. Suming imediatamente salta novamente e os ataca no meio do movimento. Ele pensa que sua mana nos estágios iniciais não é suficiente para sustentar o passo da sombra divina por muito tempo. Enfrentando um grupo de goblins junto com um goblin de elite com habilidades limitadas disponíveis tão cedo, é realmente difícil lidar com eles de frente. Então ele escolhe recuar. Enquanto corre, ele derruba quaisquer goblins que o perseguem muito de perto. Ele pensa que, desta forma,
pode manter-se mais flexível e priorizar a esquiva quando necessário. Os goblins continuam a persegui-lo implacavelmente. No entanto, Su-Ming é simplesmente rápido demais. Depois de um curto período, ele consegue um breve momento para se esconder. Lá, ele se recompõe e pensa que está na hora. Com um leve sorriso, ele prepara uma emboscada, pensando para os goblins virem até ele enquanto arma silenciosamente uma armadilha para eles. Enquanto os goblins avançam sobre ele, Su-Ming ataca e pensa que isso é um presente para todos eles. Os goblins claramente não apreciam o presente, pois nenhum deles sobrevive aos ataques. Su-Ming diz que, enquanto mantiver a posição vantajosa da vitória, pode liberar totalmente a vantagem máxima do seu golpe aedo. Enquanto continua a bater os monstros, ele logo chega ao chefe. Ele comenta que, irritantemente, parece que o chefe é o único que resta e que seu nível é bastante alto. Enquanto isso, em outro local, alguém está escondido na grama e diz que não está brincando. Ele explica que, enquanto explorava a rota, notou a perturbação causada pela luta dentro daquela caverna. Yang Jin responde e diz para ele não brincar. Ele diz que, de acordo com a descrição do sistema, os monstros naquela área são todos de nível 7 ou superior e pergunta quem ousaria desafiar o que está lá dentro agora. O outro cara insiste que ele realmente ouviu os sons da batalha vindo de dentro. Curiosos, eles olham naquela direção e veem fumaça subindo. Jin comenta que parece que alguém está a sair. O outro cara se pergunta quem ousaria farmar monstros lá neste momento. Quando Jin foca os olhos, ele de repente congela. Ele percebe que a pessoa a sair é alguém que ele absolutamente não quer ver. Em seu coração, ele pensa que os inimigos realmente se encontram em caminhos estreitos. Quando ele finalmente vê a figura claramente, percebe que é o pirralho que o venceu na aposta da espada. O que o choca ainda mais é que Su-Ming já está no nível 11. Ao mesmo tempo, Su-Ming pensa que esta primeira missão de mudança de classe é, na verdade, bastante interessante. Ele reflete que o passo anterior foi perigoso, mas no final, seguro. De repente, ele sente perigo. Enquanto Jin levanta sua arma e ataca, Su-Ming rapidamente se afasta e se esquiva. Jin fica chocado e grita que ele realmente se esquivou. Ele ordena a todos que cerquem Su-Ming e não o deixem escapar. Su-Ming responde calmamente que não tem a menor intenção de escapar. Jin zomba e diz que no outro dia, Su-Ming o fez sofrer uma perda e que hoje ele deveria culpar sua má sorte por ter sido pego dentro da masmorra. Su-Ming olha para eles com atenção e diz que agora os reconhece. Jin continua a perguntar se Su-Ming já está com medo. Su-Ming responde casualmente que não consegue se lembrar bem de quem eles são. Jin fica instantaneamente furioso e profundamente ofendido. Ele explode de raiva, gritando que Su-Ming se esqueceu completamente deles. Ele pragueja alto, dizendo que o deixa ainda mais zangado que Su-Ming tenha se esquecido de ter ganhado 5.000 moedas advém dele. Ele ordena a todos que o peguem e derrotem Su-Ming juntos. Enquanto o grupo avança, Su-Ming diz calmamente que não há necessidade de usar a força só porque ele não se lembra deles. Já que as coisas chegaram a este ponto, ele diz que poderia muito bem experimentar sua nova habilidade. Su-Ming desembainha sua espada e começa a atacar todos ao seu redor usando o controle de espada. Nenhuma pessoa escapa sem ser atingida pela lâmina. Em apenas um breve momento, todos são derrubados no chão, gritando de dor. Vendo isso, Su-Ming pensa consigo mesmo que isso é um enorme sucesso. Enquanto isso, Jin está completamente perplexo. Ele grita incrédulo, dizendo que é controle de espada e perguntando como isso é possível. Ele diz que não consegue acreditar no que está a acontecer porque controle de espada é uma habilidade que apenas controladores de espada de estágio intermediário podem aprender e questiona como Su-Ming já poderia saber. Enquanto mais golpes voam na direção deles, Su-Ming pensa calmamente sobre a situação. Ele se lembra que a habilidade de controle de espada veio originalmente de um pergaminho de habilidade de nível prata, derrubado ao matar um Goblin de elite. Ele então a aprimorou para um pergaminho de habilidade de nível ouro usando seu talento sublimação de todas as coisas, e depois disso, ela foi desbloqueada aleatoriamente como uma habilidade. Ele pensa que não esperava ser tão compatível e realmente desbloquear o controle de espada. Ele percebe que, com isso, a notícia definitivamente se espalhará, e as pessoas ficarão ainda mais convencidas de que sua profissão é realmente controlador de espada. Mais importante, ele se lembra que, depois de matar os goblins na caverna da Rocha Vermelha, ele obteve um mapa de localização secreta do baú final da missão de primeira mudança de classe. Quando Su-Ming vê a notificação confirmando o mapa de localização secreta, ele fica chocado e momentaneamente sem palavras. A notificação continua, afirmando que ele obteve as coordenadas de um tesouro escondido, Caverna da Rocha Vermelha Parte 2. Su-Ming está confuso e se pergunta por que a Caverna da Rocha Vermelha novamente. Então ele nota uma linha adicional abaixo dela, informando as coordenadas de um tesouro escondido. Caverna da Rocha Vermelha Parte 2, Comércio e Vida Goblin. O subtítulo Vida Goblin o deixa ainda mais intrigado. Mais tarde, às 11h30, outro grupo está comemorando animadamente, dizendo que conseguiram. Eles estão emocionados por finalmente terem conseguido derrubar um monstro.
Elas dizem que trabalharam juntas para limpar todos os monstros pequenos da área e riram, perguntando quem disse que uma equipe só de garotas não poderia sobreviver. Elas riram juntas e disseram orgulhosamente que não há garotos aqui, apenas garotas. Uma delas acrescenta que elas realmente precisam agradecer a despertada de 7 estrelas, Finfense, por estar disposta a carregá-las. Ela sugere que elas sigam em frente e distribuam os saques. Outra garota pergunta a Finfense se ela está bem e se está muito cansada. Alguém sugere verificar se algum item bom caiu. Finfense responde que está bem. No entanto, quando uma das garotas se vira, ela de repente congela. Ela pergunta para onde foi a outra companheira de equipe. Ela não consegue acreditar, dizendo que a companheira de equipe desapareceu como fumaça. O pânico toma conta de sua voz enquanto ela pergunta para onde foi e como desapareceu. Ela diz que a companheira estava ali há um momento, distribuindo o saque, que os monstros nesta área já deveriam ter sido eliminados, e que ela não vê nada de estranho no chão. Conforme o medo cresce em seu peito, ela para de falar, dizendo que isso não pode estar a acontecer e que ela estava na verdade. De repente, um grito rasga o ar. A notificação diz que Comércio e Vida Goblin explica como os goblins geralmente residem em lugares escuros e úmidos, como cavernas, túneis subterrâneos, florestas densas ou ruínas. Diz que eles temem a luz forte, então esses ambientes os ajudam a se esconder, evitar predadores naturais e criar oportunidades para emboscadas e saques. A notificação continua, explicando que os goblins geralmente vivem em grupos, formando pequenas tribos ou clãs liderados por um chefe ou ancião. Dentro desses grupos, existem papéis específicos como guerreiros, artesãos, caçadores e sacerdotes, cada um com deveres distintos e uma clara divisão de trabalho, enfatizando a cooperação em grupo. Para manter seu crescimento, os goblins têm uma alta taxa de natalidade e uma rápida reprodução geracional. Em seguida, explica o ciclo reprodutivo da espada, afirmando que o período de gestação da fêmea goblin é tipicamente de apenas 1 a 3 meses, excedendo em muito a eficiência de criaturas comuns. A maturidade precoce também é notável, pois os filhotes de goblin podem atingir a idade adulta e participar de atividades apenas 1 a 2 anos após o nascimento, formando um ciclo de reprodução extremamente rápido. Sumin lê isso, exclama incrédulo e pensa em como isso é ridículo. Ele não consegue acreditar em como a ambientação dos goblins nesta vida é estranha e se pergunta por que é tão distorcida. Quando ele chega ao local das coordenadas, ele hesita e se pergunta se este é realmente o lugar certo. Olhando ao redor, tudo que ele consegue ver são bosques, e ele se pergunta onde está a caverna, pensando se as coordenadas estão erradas. Tudo ao seu redor está envolto em névoa. Ele ativa sua percepção e de repente entende o que está a acontecer. Ele percebe que, por se chamar Caverna da Rocha Vermelha Parte 2, a maioria das pessoas assumiria que é uma caverna na montanha. No entanto, desta vez, a chave está no conceito de tesouro enterrado. A localização real é, na verdade, uma caverna subterrânea. Ele percebe como é inteligente, usar fogo para criar fumaça e esconder a entrada da caverna. Com sua habilidade, Sumin finalmente vê através de tudo e a localiza. Ele murmura que aprendeu algo desta vez, que matar até mesmo um goblin alertará a caverna inteira. Por causa disso, ele decide permanecer escondido, pensando que está aqui apenas pelo tesouro. Enquanto se move com cuidado, ele de repente percebe alguém e se dá conta de que é a estudante que estava a desafiar mais cedo. Parece que ela foi emboscada pela armadilha de fumaça. Sumin pensa que este bando de goblins é realmente tão nojento quanto a sua descrição sugere. Ele vira a cabeça, não querendo mais assistir, e murmura para que não se aproximem. Ele ouve as garotas gritando de medo, implorando para que pare. Sumin pensa friamente que elas ainda são desafiantes vivas e que este momento é na verdade perfeito. Enquanto a atenção dos goblins está voltada para elas, ele poderá desenterrar o tesouro sem interferência. Em seu coração, ele decide que só pode deixá-las para morrer. Ele pensa que elas só podem culpar a si mesmas por não terem a força para enfrentar esta masmorra de novatos. Mas então a garota grita que não quer mais brincar e implora para que alguém a salve. Ela grita que dará uma grande recompensa e pergunta se alguém pode ouvi-la. Ela grita que sua irmã é a vice-diretora do conglomerado Jiangenkan. Ouvindo isso, Suming imediatamente percebe o que está acontecendo e se lembra do que aconteceu antes. No momento em que os goblins estão prestes a pular nela e ela grita, Suming se move instantaneamente. Ele ataca todos os goblins usando o controle da espada. Ele desembainha sua lâmina e desfere um golpe aedo. Enquanto os goblins são repelidos, Suming pensa que está explorando a fraqueza deles de temer a luz. Ele percebe que a energia liberada ao sacar a espada durante um golpe hiato carrega uma forte explosão de luz. Desde que ele não mate nenhum goblin, ele não terá que fugir e, mais importante, não alertará os outros goblins mais ao fundo da caverna. Como ele esperava, os goblins não os perseguem. A garota, incapaz de correr mais, olha para ele com gratidão e agradece por salvá-la. Ela se apresenta como Jian Yongqing. Suming imediatamente pensa que ela é a garota da fotografia que ele viu antes. Jian Yongqing então diz que ele não precisa agradecê-la,
Su Ming responde que também não há necessidade de agradecê-la e que ele estava apenas de passagem. Ela diz apressadamente que, quando sair da masmorra, lhe dará uma grande recompensa e começa a mencionar sua irmã novamente. Su Ming a interrompe e diz que eles podem conversar sobre isso depois que ela conseguir sair viva. Ela entra em pânico e implora para que ele não a deixe para trás. Su Ming responde sem rodeios e diz a ela para não segui-lo. Ele diz que já a salvou uma vez, e com a força atual dela, ela só o atrasaria. Nesse momento, Xuemin olha para sua interface de status e confirma que a localização do tesouro está de fato correta. Os goblins não mudaram de posição. Ele pensa que a presença de Jian Yunqin confirmou isso, mas depois se corrige, pensando que já havia verificado por conta própria. Ele decide imediatamente desenterrá-lo. Assim que o baú é revelado, Su Ming pensa que este nível da masmorra dropa o baú de loteria aleatório da mais alta qualidade prata. Ele planeja usar seu talento, sublimação de todas as coisas, para melhorar ainda mais sua qualidade. Jian Yunqin observa com os olhos arregalados e ofega de espanto. Quando o baú se abre, ela exclama com entusiasmo que é um baú de loteria de nível ouro de baixo grau. Ela explica que, como o nome sugere, ele pode sortear aleatoriamente itens de alto nível, livros de habilidades ou equipamentos com uma probabilidade muito alta. Ela está claramente emocionada, e Su Ming também sente um traço de antecipação enquanto se pergunta que tipo de item bom sairá. Quando o sorteio começa, uma notificação aparece anunciando que ele obteve o conjunto Fluxo da Sombra, pergaminho de habilidade de curandeiro de almas. Su Ming franze a testa e diz que isso é tudo que ele conseguiu das recompensas extras pelas quais trabalhou tanto durante a primeira tarefa de mudança de classe. Ele diz que o conjunto Corrente da Sombra na verdade parece muito bom, mas questiona o que este pergaminho de habilidade de curandeiro de almas de grau platina está fazendo ali. Ele diz que definitivamente superou suas expectativas, mas não combina em nada com sua profissão. A garota atrás dele hesita e diz que talvez seja porque ela está aqui. Su Ming reage confuso e pergunta o que ela quer dizer. Ela então explica que sua profissão despertada é curandeira de almas de 7 estrelas. Nesse momento, Su Ming entende o que aconteceu, mas ele claramente não está feliz com isso. Logo depois, uma notificação aparece e esclarece a confusão. Informa que Jian Yunqin se juntou à sua equipe e que Su Ming se tornou o líder da equipe. Em outro lugar, na posição das 9 horas da masmorra, muitas pessoas estão sendo derrubadas uma após a outra. A interface da tarefa de mudança de classe primária atualiza, mostrando que a derrubada de jogadores está agora em 33 de 50 concluída. O responsável ri arrogantemente e grita, dizendo que os fracos só têm um caminho, que é a morte, e que agora é a vez deles. Seu olhar então recai sobre uma mulher próxima. É Ji Yao. Ela está acompanhada por seu guerreiro esqueleto, e parece genuinamente assustada. Às 12h30, explosões violentas irrompem enquanto uma batalha feroz começa. Ji Yao fica em silêncio, tentando seu melhor para se esconder do monstro que já derrubou muitos jogadores. No entanto, o inimigo sente seu movimento. Ela está verdadeiramente apavorada. O homem de repente ataca em sua direção e zomba dela, dizendo que é como brincar de águia pegando pintinhos. Ji Yao é arremessada para trás pelo ataque. O homem então zomba e diz que realmente não esperava que uma mulher como ela resistisse à sua caçada por tanto tempo. Ele diz que ela desperdiçou um bocado do seu tempo, mas ainda elogia dizendo que, para uma garota, ela realmente tem alguma habilidade. Ele acrescenta que parece que a Academia Xianjin não é inteiramente composta de lixo, afinal. Ji Yao luta para se levantar e o questiona. Ela diz que o uniforme escolar dele claramente pertence a um estudante da Academia Wuxin da cidade de Wuyan e pergunta por que ele veio à masmorra de novatos deles para massacrar jogadores inocentes. O homem ri e responde que não há nenhuma razão especial. Ele explica que sua tarefa de mudança de primeira classe de nível 10 simplesmente lhe atribuiu o objetivo de derrubar 50 jogadores. Com uma tarefa como essa, ele não podia sair matando na masmorra de sua própria cidade. Então ele voou com seu pequeno avião particular para a masmorra de novatos desta área e derrubou todos que encontrou. Ele termina dizendo que, se alguém quiser culpar algo, deve culpar a Academia de Shenshen por ter os alunos mais lixos de todas as cidades. Ele zomba e diz que se for para atacar alguém, é melhor escolher o mais fraco. Com isso, ele avança direto em direção a Ji Yao. Ji Yao tenta revidar mais uma vez, convocando ainda mais esqueletos necromânticos. No entanto, o homem os atravessa com um soco casualmente e os derruba com um único golpe. Ele zomba dela, dizendo que seus brinquedos de esqueleto básicos não aguentam nenhum golpe dele. Ji Yao sabe que ele está certo, mas não tem outra escolha a não ser continuar tentando o seu melhor. O homem então diz friamente que, desta vez, não a deixará fugir novamente. Com uma lâmina cor de sangue voando pelo ar, ele lança outro ataque direto contra ela. Quando Ji Yao vê o ataque se aproximando, ela fica genuinamente apavorada. De repente, outro golpe surge de lado e desvia o ataque dele. O homem congela, olha ao redor incrédulo e pergunta quem é. Ji Yao também vira a cabeça em choque. Nesse momento, uma voz chama e diz à colega Ji Yao que eles lhe darão cobertura.
Ji Yao olha atentamente e reconhece quem está falando. É o colega que anteriormente queria se juntar a Xu Ming. Desta vez, ele veio para ajudá-la. Às 12 horas, uma notificação aparece informando que fragmentos de tesouro foram enviados. Xu Ming pensa que, com isso, a tarefa deve ser considerada concluída. A notificação confirma imediatamente, anunciando que a tarefa de mudança de classe primária foi concluída e que ele foi promovido em sua primeira mudança de classe como Deus da Espada. Informa que todos os atributos aumentaram em 10. A notificação continua, anunciando um novo talento, Corpo de Espada da Origem, e informa que o efeito mítico foi aprimorado. O poder, a velocidade e a proficiência com a espada foram todos duplicados. Xu Ming pensa que, com este impulso, ele agora tem muito mais confiança para desafiar o chefe oculto da masmorra. Jian Yunqin não consegue deixar de exclamar com espanto. Quando Xu Ming se vira, outra notificação aparece informando que o pergaminho de habilidade de curandeiro de almas foi usado com sucesso. Jian Yunqin fica radiante enquanto a notificação continua, anunciando que a habilidade reforço de alma foi obtida. Descreve o reforço de alma como uma habilidade de alto grau platina com proficiência 0 de 300.000. Consome o poder da alma para ativar e, quando ativo, os pontos de experiência ganhos por todos na equipe aumentam em 200%. Vendo isso, Xu Ming fica chocado. Ele diz que não pode acreditar e que aumentar a experiência em 200% é um absurdo. Ele percebe que ela desbloqueou aleatoriamente uma habilidade divina de upar absoluta e admite que a sorte dela é realmente algo de outro mundo. Após uma breve pausa, ele suspira e diz que, considerando isso, ele mudou de ideia. Ele a lembra que mais cedo ela queria que ele a carregasse pela masmorra de novatos, e agora ele concorda. Jian Yonqin fica encantado e diz que isso é ótimo. Ela acrescenta que os capangas contratados por sua irmã mais velha não conseguiram escapar da caverna dos goblins, mas com um jogador como ele a liderando, certamente será muito mais seguro. Su Ming suspira interiormente e pensa que não gosta muito de jovens ricas que usam dinheiro para pegar atalhos. No entanto, por causa daquela habilidade, ele admite que não há nada que possa fazer. Uma mensagem chega para Su Ming. Ele pensa que é a mensagem de Ji Yao. Ao mesmo tempo, o inimigo ainda está atacando todos que tentam salvar Ji Yao. Ele é poderoso demais para qualquer um ali conseguir lidar. Não importa o que joguem contra ele, ele casualmente corta e afasta tudo. O homem zomba e diz que não esperava que alguém fosse capaz de atravessar sua habilidade. Ji está claramente apavorada. Outro companheiro de equipe grita e chama por seu irmão. Logo em seguida, uma voz anuncia que uma habilidade foi ativada, Estocada Voadora Sangrenta. Com esse ataque, ainda mais pessoas são derrotadas. Ji Yao treme e diz que esse cara é forte demais. O líder da equipe diz sombriamente que todos os seus companheiros já caíram. Ji Yao não consegue acreditar e diz que a Academia Wushin na verdade não despertou ninguém tão poderoso. O líder responde que não há muitas pessoas com este nível de força. Ele diz que antes de desafiar a masmorra de novatos, ele fez sua pesquisa. Há um despertado com poder avassalador que usa uma lâmina, o gênio louco da vizinha cidade de Wuyan, Li Chunguan. Ele tem um talento inato de 10 estrelas e uma profissão oculta chamada Maníaco Sangrento. Li Chunguan olha para eles friamente e diz que agora só restam os dois. Ele reclama que eles desperdiçaram muito do seu tempo e diz que seu progresso ainda é de apenas 35 em 100. O líder rende os dentes e diz que, como uma profissão de longo alcance, ele não tem como lidar com ele se não conseguir criar distância. Ji Yao diz que sua mana já se esgotou e que ela não pode mais invocar espíritos para cobertura. O líder pergunta a Ji Yao se eles ainda podem esperar por reforços. Nesse momento, uma mensagem de Su Ming aparece. Ji Yao balança a cabeça e diz que não há reforços. Li Chunguan zomba e diz que parece que eles estão completamente isolados e desamparados. Ele declara que vai eliminar o arqueiro irritante primeiro e avança direto em direção ao líder. De repente, uma voz chama urgentemente o nome de Ji Yao e diz ao colega Yan Jia para correr. Ji Yao, em vez disso, dá um passo à frente, enfrentando o ataque de frente. Ela diz que vai segurá-lo ali e manda Li Jia fugir. Li Chunguan ri friamente e diz que ela está se superestimando. Ele zomba dela, dizendo que uma fracote como ela não tem o direito de salvar os outros. Aquela voz soa assustadoramente familiar para Ji Yao. De repente, um clarão vermelho corta o ar, interceptando e aniquilando cada ataque que Li Chunguan envia em sua direção. Então uma voz familiar chama seu nome. Ji Yao congela e o reconhece imediatamente, Su Ming. Quando a poeira baixa, Su Ming está ali, tendo finalmente chegado. Ele diz calmamente que ela tem, sim, a capacidade de salvar a todos. Nesse momento, a mensagem anterior é mostrada claramente. Ji Yao havia avisado Su Ming que havia um perigo extremo na área das 9 horas e que ele não deveria, de forma alguma, se aproximar. Ela nunca esperou que alguém viesse. Tudo o que ela queria era que Su Ming não se machucasse. No entanto, Su Ming já chegou. Ele se lembra de tudo que Ji Yao fez por ele. Ele pensa que em sua vida anterior, Ji Yao não temeu perigo algum e correu para salvá-lo.
Nesta vida, ela encontrou o perigo mais uma vez, mas ainda prioriza a proteção dos outros. Mesmo agora, Ji Yao o repreende e diz que já lhe disse que este lugar é perigoso. Su Ming olha para ela e diz para não se preocupar sempre com os outros primeiro. Ele diz que nesta vida, ele a protegerá adequadamente. De repente, uma espada se crava no chão bem ao lado de Li Xianwan. Su Ming anuncia calmamente: controlador de espadas, controle de espada. A expressão de Li Xianwan muda instantaneamente, e ele grita em choque, perguntando se é ele. No momento seguinte, Su Ming ataca direto em sua cabeça. Li Xianwan reconhece imediatamente e grita que é aquele controlador de espadas de 10 estrelas. Su Ming friamente o chama de ruivo e ataca novamente, forçando Li Xianwan a recuar. Ele pergunta se foi ele quem machucou Ji Yao. Li Jian testemunha tudo e exclama em choque que o Su Ming de 10 estrelas é inacreditavelmente forte. Ele diz que se ele fornecer suporte à distância, eles podem realmente ter uma chance de vencer. De repente, Li Jian sente sua vida se recuperando rapidamente. Ele fica chocado e pergunta quem está os curando. Ji Yao responde que é ela. Jian Yunqing dá um passo à frente e se apresenta, dizendo que é colega de equipe de Su Ming. Ela explica que é uma curandeira de almas e ajudará a tratá-los. Li Jian fica aliviado e diz que é incrível ter uma curandeira na equipe. Jian Yunqing então acrescenta honestamente que ainda não está muito familiarizada com o uso de suas habilidades de cura e precisa de um tempo para se ajustar. Ji Yao franze a testa e pergunta por que Su Ming de repente tem uma colega de equipe quando ele disse que não faria equipe com ninguém. Ela se sente genuinamente desapontada porque ela mesma queria ser sua colega de equipe. Li Jin pede desculpas e diz que espera que Jian Yunqing possa ser rápida, pois ainda é muito perigoso para Su Ming lutar contra aquele cara sozinho. No entanto, no fundo, Li Jian estranhamente não se sente muito preocupado. Isso surpreende até a ele mesmo, e ele murmura em confusão. Ji Yao também escuta atentamente enquanto Jian Yunqing diz calmamente que Su Ming é muito forte. Ao mesmo tempo, Su Ming domina completamente Li Xianwan. O chamado gênio louco que pretendia derrotar 50 jogadores agora está sendo esmagado. Seu progresso está prestes a parar completamente. Li Xianwan fica cada vez mais furioso e confuso. Ele não consegue entender como Su Ming, que supostamente é apenas um controlador de espadas, pode ter técnicas de movimento tão aterrorizantes. Ele está cheio de frustração e descrença, incapaz de aceitar o que está acontecendo bem na sua frente. Su Ming se prepara para outra rodada de golpes, mas Li Xianwan recua alguns passos. Ele admite que, como esperado de um despertado de 10 estrelas, a força de Su Ming realmente excedeu suas expectativas. Ele declara que hoje, não importa o que aconteça, ele, Li Xianwan, o maníaco da lâmina de 10 estrelas despertado da cidade de Wuyan, verá quem é mais forte, ele mesmo ou o controlador de espadas de 10 estrelas da academia de baixo nível de Xinjiang. Ouvindo esse nome, Su Ming o reconhece imediatamente e diz o nome de Li Xianwan em voz alta. Em sua mente, ele pensa que já ouviu falar desse cara antes. Em sua vida anterior, Li Xianwan era de fato uma figura bastante famosa. Ele nunca teve a chance de encontrá-lo naquela época, então encontrá-lo inesperadamente tão cedo nesta vida parece interessante. Com a empolgação crescendo, Su Ming avança e diz que eles verão se sua espada é mais afiada ou a lâmina de Li Xianwan é mais resistente. Os dois se chocam de frente, suas armas colidindo enquanto seus ataques se encontram. Li Xianwan de repente ativa uma habilidade e grita lâmina de sangue voadora. Su Ming reage instantaneamente, comentando que Li Xianwan está jogando lâminas voadoras nele tão descaradamente. Já preparado, ele corta cada lâmina que vem em sua direção. No entanto, Li Xianwan zomba e diz que Su Ming caiu nessa. No momento seguinte, Su Ming sente seu corpo enrijecer. A energia da lâmina de sangue voador o prendeu no lugar, imobilizando-o. Vendo isso, Li Xianwan acredita que finalmente aproveitou o momento para encerrar a luta e assume o controle do campo de batalha. Mas então, Su Ming calmamente reúne sua aura e ativa o controle de espada. Sua espada dispara para frente, e a imobilização é instantaneamente dissipada. Su Ming diz que agora é a sua vez e chama sua espada de volta. Com controle total sobre sua arma, Su Ming continua seu ataque. Ele trata a espada como um jato voador, enviando-a em um loop para atacar Li Xianwan por trás. Ele pergunta como Li Xianwan planeja bloquear sem uma arma. Desta vez, o ataque acerta em cheio. Li Xianwan está visivelmente frustrado, por não esperar este resultado. Ainda segurando sua lâmina, ele grita que, neste momento, Su Ming também não tem uma arma. Ele imediatamente avança, atacando Su Ming diretamente por trás. No entanto, Su Ming já preparou outra coisa. Ele ativa o passo da sombra divina junto com as 5 lâminas da sombra caótica, permitindo que ele desvie de todos os ataques recebidos. Vendo a súbita explosão de velocidade de Su Ming, Li Xianwan fica chocado e pensa que a velocidade de movimento de Su Ming aumentou drasticamente. Su Ming pede desculpas calmamente enquanto envia sua espada em espiral pelo campo de batalha mais uma vez antes de dispará-la de volta para Li Xianwan. Ele diz que sua espada está de volta. Em outro lugar, Yi Jin termina de se curar e grita que eles estão chegando e diz a Su Ming para aguentar firme.
Mas enquanto Yi Jin se move em direção ao campo de batalha, ele de repente percebe algo estranho. Quando a fumaça se dissipa, ele vê as figuras paradas ali e congela de surpresa. Ele se pergunta se a batalha já acabou. Parece que Su Ming já resolveu tudo sozinho. Tanto Yi Jin quanto Ji Yao estão atônitos. Ao mesmo tempo, eles se sentem esperançosos e imensamente felizes. Eles finalmente estão vendo a pessoa que queriam que se tornasse um herói. Ji Yao corre imediatamente em direção a Su Ming e diz animadamente que ele é incrivelmente forte. Yi Jian também fala, incrédulo, e pergunta se Su Ming realmente derrotou um oponente tão poderoso enquanto eles se curavam. De repente, uma aura perigosa surge atrás de Su Ming. Ji Yao percebe primeiro e grita urgentemente para ele tomar cuidado com as costas. Su Ming se vira e vê Li Xianwan preparando outro ataque, e este é muito mais feroz que o anterior. Li Xianwan zomba e diz que Su Ming mostrou uma abertura. No instante seguinte, um golpe extremamente poderoso explode. Alguém está gravemente ferido. Li Jian e Ji Yao observam em choque junto com Jian Yunqing. Quem se machuca desta vez é Ji Yao. Ela grita o nome de Su Ming. Antes que Su Ming possa reagir, Li Xianwan libera sua habilidade poderosa, a lâmina rápida da Floresta Furiosa. Todos gritam em alarme por Su Ming. Li Xianwan cai na gargalhada e diz que eles são bem-vindos à sua formação de lâminas. Ji Yao diz desesperadamente que está indo salvar Su Ming. Yi Jin a para urgentemente e diz para ela se acalmar, avisando que correr para a formação de lâminas agora seria apenas jogar a vida fora. Mas Ji Yao se debate e diz que, mesmo que signifique a morte, ela tem que ir salvar Su Ming. Nesse momento, uma voz calma a detém. Su Ming diz a ela para ouvir Li Jian. Ele diz firmemente para ela não se aproximar. Quando Li Xianwan é atingido, ele grita incrédulo e pergunta como isso é possível. Ele diz que Su Ming o atingiu com tantas lâminas, mas ele ainda não foi derrotado. Su Ming responde calmamente e pergunta se Li Xianwan tem certeza de que realmente o atingiu. A expressão de Li Xianwan muda instantaneamente. Ele percebe que algo está errado e grita que a voz não está vindo de lá, reconhecendo que é um substituto. Ele imediatamente se move para se reposicionar. Su Ming comenta casualmente que ele finalmente percebeu. Su Ming então explica que, não importa o quanto Li Xianwan pensasse nisso, ele provavelmente nunca esperaria que um controlador de espadas comum como ele possuísse uma habilidade como essa. Ele revela o conjunto da espada sombria de platina de baixo grau, com 5 de 5 peças ativas. Ele explica os efeitos do conjunto. Busca da escuridão faz com que todas as técnicas de espada causem dano adicional de atributo sombrio após equipar o conjunto completo, e esse dano pode ignorar a defesa física. A habilidade do conjunto, Clone de Sombra, cria uma sombra falsa como medida defensiva. Quando o clone de sombra está ativo e é atacado, ele aciona um golpe de acompanhamento adicional igual a 50% do dano de ataque normal. Zhu Ming termina dizendo que esta é a habilidade do seu conjunto de equipamentos. Li Xianwan fica atordoado e diz que não há absolutamente nenhum conjunto de equipamento colecionável na masmorra de iniciantes. Ele percebe imediatamente que há apenas uma explicação. Su Ming já completou a missão de mudança de profissão júnior. Su Ming confirma calmamente que ele adivinhou corretamente e diz que completou a missão de mudança de profissão júnior há muito tempo. Esta revelação choca completamente Li Xianwan. Ele não consegue acreditar e se sente extremamente frustrado. Ele grita que Su Ming realmente fez isso mais rápido que ele. Su Ming ataca novamente e diz a ele friamente que agora não há mais escolha. Li Xianwan só pode se deixar ser derrotado. Naquele momento, Su Ming percebe algo caindo do corpo de Li Xianwan, e uma luz brilhante explode por toda parte. Yi Jin reconhece imediatamente e grita que é um ornamento salva-vidas. Li Xianwan, assustado, repete as palavras em confusão. Li Jin explica que é uma ferramenta que permite a um jogador sair à força da masmorra em uma emergência quando usada em um momento crítico. Às 14 horas, dentro da sala de controle, uma senhora monitorando as telas de repente reage com surpresa e diz que algo está errado. O diretor pergunta o que aconteceu e se ela recuperou os rankings de nível em tempo real dos jogadores dentro da masmorra. Ela responde que não é isso. Ela explica que o feedback de dados mostra que vários jogadores morreram na direção das 9 horas da masmorra entre 12 horas e 12 horas e 30. O diretor pergunta o que há de estranho nisso, dizendo que vários esquadrões provavelmente encontraram monstros difíceis. A senhora balança a cabeça e responde que não é exatamente isso. Ela explica que a análise de dados mostra que esses jogadores foram derrotados por dados de jogadores que não pertencem à região da cidade. O diretor fica preocupado e diz que dados de jogadores que não pertencem à região da cidade significam que as cidades vizinhas estão pregando peças novamente. De novo, ele ordena que salvem todos os registros de dados corretamente. Ele diz que a masmorra de iniciantes de cada cidade está competindo para concluí-la primeiro. E como o elo mais fraco, a Academia Xinjia mais uma vez se tornou um alvo de bullying. Ele então pergunta como está o progresso dos alunos na conclusão da masmorra no momento. A senhora responde que o progresso na masmorra está bom. Ela diz que a maioria das zonas de teletransporte já foi protegida pelos alunos.
As imagens limitadas da masmorra em tempo real que eles conseguem recuperar mostram que alguns jogadores capazes organizaram grandes grupos e já começaram a enfrentar os estágios dos chefes da masmorra. Ela acrescenta que quem está atualmente na liderança é ninguém menos que o jovem mestre da família Zan, o guerreiro do martelo mágico de 8 estrelas, Zontan. O diretor acena com a cabeça e diz que isso é o esperado, já que Zontan é cheio de potencial. Ele se lembra que, algumas horas atrás, Zontan estava apenas no nível 6 na tabela de classificação. Ele diz que o chefe final da masmorra de iniciantes é nível 12. Então, com Zontan liderando uma grande força, ele provavelmente está perto do nível 10 agora. Ele espera que Zontan possa derrotar o chefe rapidamente e trazer glória para a academia. A senhora responde que a análise de dados do ranking em tempo real acabou de sair. Ela confirma que o palpite do diretor estava correto e diz que Zontan já está no nível 9 perto do nível 10. Ela acrescenta que ele está atualmente empatado em primeiro lugar na tabela de classificação em tempo real. O diretor fica surpreso e diz que, se ele está empatado em primeiro, então o outro deve ser o aluno Yanji. A senhora confirma e diz que sim. Ela então acrescenta que o segundo e o terceiro lugares, logo atrás, são ambas alunas. Uma é a invocadora de mortos-vivos de Yao no nível 7, e a outra é a curandeira de almas Jian Yunqin no nível 8. O diretor comenta que até as alunas são tão promissoras agora. Ele então pergunta se eles viram o aluno Suming. A senhora responde que o aluno Suming não aparece nos dados do topo da tabela de classificação. O diretor franze a testa e diz a ela para procurá-lo, perguntando em que nível o aluno Suming está agora. A senhora parece chocada e pergunta se ele realmente quer que ela verifique. O diretor a pressiona novamente e pergunta em que nível ele está. Ela responde incrédula que Suming está no nível 2. O diretor não consegue acreditar. Os dados mostram claramente que depois que Suming obteve o primeiro abate, seu nível nunca mais aumentou. Às 14h30, de volta à masmorra, uma notificação aparece informando que uma besta de dentes de faísca de elite foi abatida com sucesso. Suming agora atingiu o nível 14. O sistema o parabeniza e anuncia que ele subiu para o nível 14 e desbloqueou uma aparência de conjunto oculta. Jian Yongqin comenta que em pouco mais de 2 horas de caça a monstros, eles já subiram vários níveis. Ji Yao acrescenta, animada, que já está no nível 10 e agora pode desafiar o chefe da masmorra. Ela diz que a razão pela qual subiram de nível tão rápido é tudo graças à habilidade de Jian Yongqin que aumenta a experiência. Jian Yongqin também está feliz e diz que está contente por ter conseguido ajudar tantas pessoas. Ela acrescenta que, na verdade, eles deveriam estar agradecendo a Suming por lhe dar uma habilidade tão incrível. Ji Yao concorda e diz que o esquadrão atual deles é simplesmente forte demais. Ela ressalta que eles têm a cura de Yongqin que também aumenta a experiência, o depois preciso de longo alcance de Yanji suas próprias invocações fofinhas para dar cobertura. Ela então diz que o mais importante de tudo é ter um jogador tão poderoso como Suming os liderando. Suming responde modestamente e diz que eles não precisam ser educados, já que é tudo força deles e ele está apenas pegando carona no sucesso deles. Ji Yao reage surpresa e pergunta se Suming está sendo sarcástico. Ela diz que se ele não tivesse vindo salvá-los, Yanji definitivamente teria morrido sob a lâmina de Li Xingguan. Lembrando daqueles momentos aterrorizantes, ela acrescenta que Suming foi incrivelmente incrível e bonito quando lutou contra Li Xingguan naquela época. Ela diz que acredita firmemente que, com a combinação atual deles, se desafiarem o chefe da masmorra agora, com certeza conseguirão vencê-lo facilmente. Suming concorda com suas palavras e diz que ela está certa, mas, infelizmente, seu alvo não é o chefe comum da masmorra. Ele explica que o que ele quer desafiar é o chefe oculto ainda mais poderoso. Enquanto ele pega uma chave, uma notificação aparece informando que um item foi obtido da besta de dentes de faísca de elite, a chave da ondulação da água. A notificação explica que para encontrar o chefe oculto da masmorra de iniciantes, eles devem primeiro resolver 3 enigmas guiados pelos dados da masmorra e coletar os 3 itens correspondentes. Ela anuncia o primeiro enigma descrevendo a lua de prata na margem, ondas verdes se abrindo e uma armadura vermelha dormindo no núcleo do abismo frio. Suming explica que o local de ativação é quando a lua de prata aparece no céu. Ele diz que, como não há sistema de clima na masmorra de iniciantes, só há um lugar onde as plantas crescem naturalmente no formato de uma lua. Ele continua, explicando que atrás da superfície do lago fica a localização exata do tesouro escondido. Ele descreve como a água do lago se transforma em névoa usando pétalas de íris como guia e que, sob a areia submersa, a armadura guarda o antigo pacto. Lembrando, Suming acrescenta que desde o momento em que entrou na masmorra, ele imediatamente coletou o item de ativação, a flor de íris, da área dos monstros macacos. Ele diz que mais tarde a combinou com a chave da ondulação da água, que corresponde ao terceiro enigma. O terceiro enigma descreve segurar uma chave com padrão de estrela para refletir no fundo do lago com 9 ondulações circulando a rocha-mãe e à noite descansando a cabeça em sua espada enquanto espera a luz romper as ondas turvas. Depois de juntar tudo e fazer alguns ajustes finais, Suming confirma que funcionou.
Giel pergunta, maravilhada, como ele conseguiu resolver esses enigmas tão rapidamente. Nesse momento, todos percebem um redemoinho se formando no lago. Uma voz ecoa, declarando que por juramento e luz das estrelas, a invocação está completa. Do lago, uma figura sombria com olhos vermelhos brilhantes emerge lentamente, irradiando perigo e pronta para libertar o caos. Se você não quer perder o que acontece a seguir, inscreva-se agora e ative todas as notificações.